É isso aí, pessoal. Boa noite. Estamos aqui mais uma Rap Live aqui na página Rap All Liberal. Estamos aqui com a ilustre presença do nosso doutor João Paulo Silvino. Daqui a pouco ele está se apresentando aí. Boa noite, Sr. Rebouças. Boa noite, meu amigo Marcelo. Quanto tempo, hein? Rapaz, tem uma semana Você já, tá né? com saudade. Esses lockdown aí tá afastando nós, né? Esse prefeito, esse governador. Prefeito não, o prefeito agora meteu a mão. Não vou nem falar porque pode dar algum processo aí. Pode dar BO. É isso aí. Nós Mas estamos a aqui gente com sabe. o William Fernandes, nosso jurídico. Seja bem-vindo, William. Muito obrigado, boa noite. Rapaz, tá quente. Aqui nós estamos com o doutor João Paulo. É doutor? Ou doutor? Se apresente aí, diga quem é você para os nossos telespectadores aí. Boa noite, que é João Paulo Silvino, suspenso, né, das atividades aí do OAB por conta do episódio que ocorreu. Não é do coronavírus não, né? Não. Não é lockdown, não, né? Não. Abrangeu, né, eu fiquei Deu certinho, né? Tu entrou em quarentena obrigatória aí. A gente dá risada aí, mas as situações é bem chorar, complicante. A né? gente ri para não chorar, né, João? É isso aí. É isso aí. Seja bem-vindo, João. Estamos aqui com mais uma... Hoje não é quinta, hoje é quarta, né? Já ia falar mais uma quinta-feira. Nessa quarta-feira, especialmente aqui com o doutor João Paulo, ele vai fazendo alguns esclarecimentos. Para você que não conhece o João, o João ficou conhecido aqui no estado de Rondônia aqui sobre uma situação que houve, uma suposta agressão contra uma idosa aí, muito falado aí, o advogado que agrediu uma idosa. A gente está aqui, que o João pediu um espaço aqui na Happy Hour para poder falar o seu lado, a sua versão, e até mesmo, né, João, provar, porque você tem provas aí que houve já um veredito sobre essa situação. A gente poderia até, João, até antes de tu falar para as pessoas que estão nos acompanhando aí, você que está nos acompanhando, curta, compartilhe a página para você saber o que está acontecendo, porque você foi conhecido aqui dentro do estado de Rondônia. Então a gente está aqui com o João, dando um espaço que ninguém da mídia deu, porque o pessoal gosta muito de julgar, não é, João? O jornalismo rondoniense, ele sabe muito tacar pedra, mas não quer saber o motivo daquela pedra ser tacada. Então o Sam está aqui mexendo aqui na mesa de som aqui. Ele poderia até mostrar um pouco da matéria que houve, né, sobre essa situação. Já vamos? Já? Até mesmo para a pessoa saber, né, Sam? Ou tu quer guardar um pouquinho? Dá mais um oi Então, aí. João, explica pra gente aí, João, como é que foi essa situação. Explica brevemente que Porque eu aí, vou atrás das daqui a imagens pouco a gente aqui. coloca aí um pouco da matéria aí. Não, então, o pessoal ficou sabendo bastante do que aconteceu e é aquela velha história, né? Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Então nessa história aí, quem apanhou, na verdade, foi eu. Apanhei lá e apanhei muito aí nas mídias sociais. Só que hoje nós temos um boletim de ocorrência e um exame de corpo de delito que comprova que toda esse julgamento midiático que aconteceu sobre minha pessoa não tem valor nenhum. Inclusive, muito me estranhou, né? A OAB me deu uma suspensão de 90 dias, eu estou suspenso desde o dia 20 de novembro e vou voltar só... Volta quando? Oi? Volta Dia 18 de fevereiro agora. Se a OAB não resolver prorrogar aí essa minha suspensão, tirar o meu direito de alimentação da minha família, né? Por uma coisa que as provas colididas que estão nos autos provam que não ocorreu. E é importante eu até destacar que eu entrei com mandado de segurança. No mandado de segurança, a juíza federal mandou a OAB se manifestar. E nessa defesa da OAB, a OAB pontuou que ela me suspendeu preventivamente por 90 dias por clamor público, não por provas. Não se baseou no que o direito tanto fala, que você só pode julgar se você tiver prova. Né? E o princípio da presunção de inocência não foi assegurado pela OAB. Estou há 90 dias sem trabalhar, né, no meu jurídico, e estamos aí para a gente começar agora dar o direito de resposta. Aqui não estou te falando, ninguém lembra mais disso, ninguém fala mais disso, né? Teve um vídeo aí que deu 140 mil visualizações. O fato aconteceu quando? Acho que foi 6 de outubro. Foi dia 6 de outubro, porque minha mãe recebeu uma ligação dela lá, de ameaça, no dia 5, só que eu só fiquei sabendo no dia 6. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, já te interrompendo.
Aconteceu essa situação, aí o que aconteceu? A pessoa te processou? Que Não. apareceu? O que é que você falou que está nas provas? Você processou a OAB? O que aconteceu? Não, Você apresentou uma defesa? Foi assim, a pessoa fez o boletim de ocorrência no dia do ocorrido. Dia 6 de outubro. Dia 6. Fez o exame de corpo de delito dia 7. Então, assim, o que te condena quando você comete, entre aspas, um delito? Aquele boletim de ocorrência, aquele exame de corpo de delito. Vai dizer se você cometeu ou não a tal agressão em que a imagem demonstrou. Só que na época eu sempre falava, lá nas acusações, gente, eu não acertei ela. Eu levei um tapa e assustei ela, porque se eu não fizesse, ela ia vir de novo. Que eu conheço a pessoa, sei como que é. E assim, tô procurando as imagens aqui já. E assim, antes eu fui ameaçado de morte, depois passou para minha mãe. João, acho que tu poderia, desculpa te interromper, tu poderia explicar o que iniciou de tudo isso aí, para não ficar... Mas assim, só para entender essa parte aí, Marcelo, eu sei que ele vai entrar, mas tipo assim, vai entrar nesse mérito aí já. Mas como já começou com a situação de ou conseguir comprovar e tal, por isso que eu tô fazendo a pergunta que eu acho que muitos estão se fazendo. Mas você conseguiu provar como é que foi feito, ou só foi o próprio boletim de ocorrência, foi o próprio corpo de delito que foi feito, que já comprova, e aí não foi, ou você vai entrar com processo? Não, contra ela eu não vou mexer com ela. Até porque, se bem, houve bastante repercussão, né? Então, quando você fala que você levou um chute, que no boletim de ocorrência dela, ela falou que ela levou um chute, sim, correto? Uhum. Só que no exame de corpo de delito, fala que tem um roxo no braço de 2,5 centímetros. Quem sabe que é 2,5 centímetros sabe que é uma lesão mínima. Então, se um homem dá um chute com raiva... Só se teu pé for 32. Numa mulher, né? Até gravei um vídeo explicando. Mulher, pra quem não conhece, pra mim, eu respeito ela como homem desde os meus 10 anos de idade. Uhum. Né? Então, a minha tia, ela é homossexual. Ela é tio. Em toda a cidade. Ela tem que até agradecer se a gente chamar ela de tio. Porque é uma opção dela e a gente sempre respeitou. Então, assim, ela, né, repercutiu muito porque trataram ela como uma mulher. Só que no seio familiar ela é tratada como um homem. E eu sei que ela age como homem. Tanto é que ela me deu um tapa na cara. Eu juntei, né, nas provas aí, tanto da OAB, mas com tudo isso, a OAB preferiu me deixar sem trabalhar por 90 dias, correto? Mas é isso aqui, eu tô com dúvida. Nas provas da OAB, mas a OAB entrou com alguma coisa... Não, sem fundamento, ele acabou de falar. A OAB... Houve um processo interno lá dentro? Sim. Então foi... Tanto é que... Mas isso a OAB só fez, de coletar provas, depois de suspender a tua... como é o nome que chama? A minha OAB. A tua OAB. Carteirinha. Carteirinha. Não sei que vergonha, não. Então tá, então vamos explicar pra galera como que funciona. Estourou na mídia. Sim. Meu presidente Elton Assis, de ofício, mandou instaurar o processo ético disciplinar. Botou lá no site da OAB uma agressão grave contra a idosa, tudo. Detalhe, idosa ou idoso é acima de 60 anos. A OAB fez uma confusão, né, que eu acho até muito primária, se tratando de um órgão que é para lutar tanto pela justiça, você jogar uma nota no site que houve uma agressão contra uma idosa, sendo que ela não é idosa. Já jogou, já dizendo que... Já veio atacando. Quantos anos ela tem? Ela tem 53 anos. Então, o Elton e o pessoal lá, o jurídico da OAB, eles têm que saber o que eles fazem. Se você fala que uma pessoa é idosa, a lei fala que idoso é acima de 60 anos. Isso por um acaso é aquela matéria que a gente estava vendo aqui ainda agora ou não? Isso. Então, beleza. Só para saber, porque a gente pode colocar ao vivo. Sim, pode colocar. Antes de colocar ao vivo aí, sabe que tu tá procurando... Aí ele vai comentando aí o que você tá falando. Tu aproveita essa oportunidade, William, também tu pode interromper a gente se quiser fazer alguma pergunta aí. Explica para quem está nos acompanhando o que se iniciou para ter esta acusação aí de agressão contra uma suposta idosa que você acabou de falar. Então, o que acontece? Existe, né, um inventário,
correto? Já houve um acordo lá, tudo bonitinho. E ela quer que a gente pague ela da forma que ela quer. Tudo bem? Aí ela começou a ameaçar um, ameaçar outro. E eu fui advogado dela. Então eu entrei com um processo contra ela cobrando meus honorários. Lá na audiência, essa senhora me ameaçou. Falou que eu ia receber os meus honorários no inferno. O que eu fiz? Eu procurei a polícia e procurei a OAB. O que eu esperava nesse ato da OAB? O que ela fez comigo. Ela lançou uma nota lá. Posso falar mentirosa, tá? Que é mentirosa a nota que a OAB lançou. Só que eu queria que ela lançasse quando eu procurei a OAB. Advogado foi ameaçado em audiência no exercício da profissão. O que acontece? Nós somos assassinados diariamente por lutar pelo direito alheio. Certo? Vários advogados, inclusive depois disso aí, morreu 2 advogados lá no Goiás. Entendeu? Que trabalhava lá contra um AJ, o AJ foi lá e mandou matar ele. Então assim, nós somos alvos. E a OAB não me viu como alvo. Se a OAB tivesse lançado essa nota lá, quando eu procurei ela, tá lá protocolado, eu acho que ela teria se retraído e teria acalmado mais. Ponto. Não fez. Passou o tempo, o que ela fez? Não sei se é desespero dela, o que é. Ela ligou pra minha mãe. Ligou pra minha mãe e falou um monte que ia jorrar sangue e que ia morrer gente, né? Ameaçando todo mundo. E lá ela grita sempre isso daí. Então, dia 5 eu não fiquei sabendo, que eu moro na minha chácara, não moro nem na casa. Você quer falar o endereço? Aí tá, no dia 6 eu vim pra cidade. Quando eu vim pra cidade, eu vi minha mãe assim, bem tensa, bem triste. E falei pra ela, o que foi, mãe? Não sei o que. Porque já tinham falado pra ela não me falar, né? Porque eu sou caçula. Eu fui criado com a minha mãe. Minha mãe morou 18 anos comigo em São Paulo. Eu me formei lá em São Paulo, ela estava lá comigo. Então tem um carinho imenso pela minha mãe. Então quando eu apertei ela, ela falou, meu filho, aconteceu isso, o socorro tá ameaçando todo mundo, que não sei o quê. Aí eu saí para ir no escritório da minha outra tia, que também tá lá mexendo. Também é advogada? Não é advogada não. Né? É porque lançaram que a agressão foi no escritório de advocacia, mas é até bagunça de quem não procura saber correta, das coisas, né? E fala de qualquer forma. E aí eu fui nesse escritório dessa minha outra tia. Quando eu cheguei lá, ela estava lá. Foi ironia do destino. Eu não fui atrás dela. Eu cheguei, sentei do lado dela e ia aproveitar para conversar tudo. Ela já levantou, né? Nas imagens mostram, né? Toda pomposa. E eu falei, não, vamos levantar a bandeira branca. Teve um jornal que fez a descrição do vídeo, né? Vamos levantar a bandeira branca, socorro, vamos conversar, vamos parar com isso. Aí ela já veio meio alterada, aí deu um tapa na minha cara, e aí foi quando eu tive essa atitude de assustá-la. Tanto é que está aprovado, eu sempre falei lá, né? E o intuito aqui é a gente analisar o quanto isso prejudicou. E agora tá todo mundo abafado, mas eu faço questão de trazer, porque quando você... eu tenho as provas, quando eu falo que eu tenho as provas, se o exame de corpo de delito narra uma coisa e não narra o que a mídia social me condenou, que foi o tal murro ou tapa numa idosa, e o exame de corpo de delito não narra isso também, e pior, o que está narrado no boletim de ocorrência não condiz com o que tem no exame de corpo de delito. Então daí pra mim, eu não preciso de mais nada. Deixa eu te perguntar, eu posso colocar o vídeo aqui no ar? Pode, filho. Então vamos lá. Eu não sei nem se tem som o vídeo aqui. Acho que não vai ter som não. Talvez tenha o repórter narrando aqui. Mas vai sair como? Vai sair saindo. Se tiver, teve uns que narraram. Teve uns que cortaram o tapa. Eu não sei qual foi que você... realmente não tem, João. Vou só narrando pra ti o que tá acontecendo. É uma hora que tu senta do lado dela aí, ó. Tu pode observar. Aí tu se levanta, ela se levanta. Ela querendo sair, tu querendo... Não sei. Tu podia até falar o que tava acontecendo aí, João. Não. Fala no microfone. É que nem eu falei. Eu chamei... Vamos levantar a bandeira branca. Vamos voltar aí, aqui, que agora vai ser narrado pelo próprio. Aí. Isso. Tomara que esse vídeo não caia aqui. Tá. Então, eu sentei, né? Que a gente
Na verdade, eu fui aí pra tratar desse assunto de ameaças. Mas eu falei, não, vamos conversar. Ela tava com raiva aí. Isso, já tava com raiva. Você vê que de início ela tava com raiva. Eu falei, não, vamos levantar a bandeira branca. Bem, eu falei. Aí eu falei, não, vamos conversar. Até porque, se você ameaça, se você tá toda braba, a gente tem que, ou vai, entendeu? racha. Ou racha. Aí tá, ó. Nesse momento aí, ó, ela vai me dar um tapa na minha cara. É porque, ó, é rápido, né? Aí foi. Aí quando ela deu um tapa na minha cara, aí eu falei, não, vou Revidou, ter que segurar ela. É, mas revidou que não revidou, que tá provado aí no boletim de ocorrência, é o dito pelo não dito. Né? Então, hoje, o que nós estamos trazendo aqui é que eu poderia até deixar abafado, só que, pra mim, eu fui julgado lá, fui julgado pela OAB, entendeu? Já houve julgamento, já. Já houve. Eu nunca vi a OAB julgar tão rápido alguém. Pelo clamor popular. Pelo clamor popular. Frise-se isso. Mas nessa questão aí, João, pode falar, William. Mas não sei se você vai querer comentar sobre isso. Você tem um histórico já com a OAB, né? Ou não? Não, eu tenho um histórico porque eu sou um dos advogados. Eu acho que o único, não. Tem um, eu esqueci o nome dele, é um barbudo, é Gleibson, alguma coisa assim. Que também fala algumas verdades contra a OAB. Então é o seguinte, eu vim em 2016 para Rondônia. Né, eu formei em São Paulo. E eu sempre, desde quando eu me formei em 2013, eu sempre bati nessa questão dos honorários de R$50, que inclusive eu tô com a camisa aqui. Né? E aí a gente compra uma briga e vai vendo uma coisa, a tabela do OAB não é respeitada, então eu ia sempre divulgando isso, né? De atacar a OAB, na questão de OAB, você fala, mas não faz. Você tem uma tabela, mas você não faz cumpri-la. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu comecei a advogar na área previdenciária. Você vai lá pro INSS, tem um monte de advogado lá captando. Eu vou te fazer uma pergunta agora aqui, se eu não fizer agora eu vou esquecer. Não é obrigado a responder, né? O que tu acha, que você acha melhor? Seria melhor não existir a OAB, sim ou não? E fica a teu critério aí, se tu quer. Não, eu respondo. Pra mim, cara, se eu tivesse o direito de exercer minha profissão sem OAB, melhor. Sabe por quê? Mas aí você acha que essa luta que você está enfrentando de, por exemplo, determinar um preço mínimo para ação popular, para ações, ação popular, tô com ação popular na cabeça, mas para ações que é advogado, será que essa luta não iria por água abaixo? Ela tá de água abaixo. Porque aí, se não existir a OAB, não vai ter quem controle preços. Que eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu, particularmente, tenho a minha opinião sobre isso. Mas se não tem um conselho, a OAB é um conselho, né? Não sei. É um uma conselho organização. de classe. Se não tem alguém ali, será que, se fosse aberto, cada um pudesse cobrar seu preço, essa luta que você entra já não daria certo. Eu sei que tem outras coisas, né? Eu enquanto advogado, para mim não, também, se eu fosse um advogado, eu não queria conselho nenhum na minha cola, né? Então, mas assim, essa luta eu tenho certeza que sem ter alguma coisa ali no meio, eu não iria ter sucesso se eu fosse entrar nessa luta, que eu, como eu te falei, tenho a minha opinião quanto a isso. Você só sabe das coisas quando você tá dentro. Eu me formei em 2013, correto? Aí eu comecei a advogar, montei meu escritório lá na minha casa em São Paulo. Aí comecei a cobrar R$4.000 para entrar com a ação. Comecei a perder cliente porque lançaram uma situação dos 30% no final. Então, quer dizer, como eu tinha acabado de entrar e eu não tenho ninguém na minha família que era advogado, falei, não, a tabela fala que é isso. Só que aí a pessoa saiu do meu escritório e ia pro escritório do vizinho ali, o cara há de êxito. Se você ganhar, você me dá 30%. Então, quer dizer, a tabela já não funcionou lá de São Paulo. E eu comecei Mas isso pode, segundo a OAB? Não, pode. Tanto é que hoje você só consegue cobrar honorários iniciais ou no criminal ou numa coisa que o teu cliente está com a corda no pescoço no cível. Fora ou isso... se você falar, é meio dúbio, eu não posso... Claro, o advogado nunca pode dar certeza, né? Mas tem umas ações assim que não é dando certeza, mas é óbvio o direito ali. Então você deixa pro final... E você meio que sabe ali, né? Açãozinha dando moral, inscrição indevida no Serasa. Vai cobrar 4 mil para entrar. Vou te dar um exemplo aí de uma ação que a gente consegue cobrar no início. Saudosa Energisa aí. Entendeu? O cara tá lá com a luz cortada indevidamente. Aí você
que às vezes até os próprios caras da Energisa que vão lá cortar nem tá ligando em lei, não tá nem sabendo de nada, né? Só recebe ordem às vezes, né? Sim, mas assim, é complicado. Eu não sei se eles não entendeu. Pô, tu chega lá, o cara é técnico, né? Lógico, ele é um subordinado. Só que se fosse pra fazer as coisas certinho, né? Ele é um ser humano, a gente tá vendo aí cortar a energia de idosos, Sim. senhores com doenças De terminais, pessoas que têm máquina ligada. Enfim. entendeu? Então assim, agora como que acontece isso, né? Cadê a comissão do consumidor da OAB? Não tem, não. Não tem, Tem? tem, mas não trabalha, não funciona. Eu posso falar que tudo que eu tô falando aqui eu provo. Não trabalha. Eu já cobrei várias vezes. Inclusive, falando em comissão, eu tenho protocolado o pedido da abertura da comissão do idoso. Nós não temos na Ordem dos Advogados do Brasil Rondônia uma comissão para proteger o idoso. 2018 eu protocolei e coloquei meu nome para presidente lá. Nós temos a comissão do cachorro, nós temos a OAB defendendo o direito de trabalho do trans. Tudo bem, você pode defender o cachorro, você pode defender o trans, você pode defender o que você quiser. Mas você defenda aquele que trabalhou a vida inteira e que está nos seus dias finais. Se a OAB não tem, hoje, eu estou 90 dias sem trabalhar no meu jurídico por conta que a OAB decidiu defender uma idosa que não era idosa. Por clamor social. Por clamor social. Mas isso há, João, até mesmo para a gente que está acompanhando, até mesmo para nós aqui entender que vocês dois até saibam isso. Mas hoje você fala assim, ó, isso que a OAB fez é correto? Há algum artigo ou regimento interno da OAB que te puna por essa situação? Olha, Isso a gente está falando da situação administrativo da OAB, a punição. Porque assim, para as pessoas entenderem, o João está há quase 90 dias sem poder exercer a sua profissão de advogado. Baseado em que, João? tá Clamor de quarentena público. forçada. Isso há no regimento interno? Não existe no regimento interno, não existe no mundo jurídico, não existe em lugar nenhum você condenar uma pessoa, e a OAB vai falar que não me condenou porque ela me julgou preventivamente, tá? Mas tá afastado. Tô afastado. Agora, não existe você julgar uma pessoa contrária às provas. A OAB, ela poderia optar, não, vamos analisar as provas e vamos julgar ele lá como aquele princípio constitucional fala. Ninguém é considerado culpado antes do trânsito e julgado da sentença. Claro. A OAB me julgou... Causa pétrea, como os esquerdistas dizem, né? A OAB julgou o João Paulo Silvino baseado no clamor público. E eu falo isso por quê? Porque na defesa da OAB, a OAB fala. No mandato de segurança. No mandato de segurança. William, segura um pouquinho o microfone. Excelência, nós não julgamos pelas provas, nós julgamos pelo clamor público. E a OAB não aceita nenhum cliente de um advogado criminalista ser julgado por clamor público. A OAB, se um juiz fizer isso, a OAB vai para cima. Só que a OAB tem aquela velha história: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É isso aí, João. A gente quer agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. Se você puder curtir aqui a live aqui com o doutor João Silvino, né? Tem um Doutora... pessoal perguntando, comentando aí. Tem bastante você comentário. pode Doutor narrar afastado, aí né? enquanto Doutor eu for afastado. liberando água. Suspense, Suspense. lockdown. Doutor Suspense, João Paulo Silvino. A gente tem alguns comentários aqui, João. A gente vai ler aqui. O André de André está nos acompanhando aí, André de André. Seja bem-vindo, meu amigo. A gente tem que marcar, né, Sam? O André de André dá um retorno para bater Dá uma aquele papo palhinha legal aqui, né? aqui. Que Dá uma palhinha, a gente tem umas quer saber, guitarras André. aqui, se você quiser dar uma palhinha. Se você quiser vir aqui uma oportunidade, você está convidado. O JPS Oliveira fala assim: abraço, João Paulo Silvino. Deve ser algum robozinho teu aí, João. Ele é advogado. Advogado, é? É. Seja bem-vindo aí, doutor. Arislaide Moraes. Que Deus abençoe sua vida, João Paulo. Deve ser parente, né? É parente? não. Mas eu acho que ela tá no... A Joelma Pereira Mendonça está batendo palma aqui pro João. Seja bem-vinda, Joelma. Abraço, Joelma. M. Aguiar Barros. Ela falava da seguinte situação, João. A OAB é os conselhos da vida e a pedra do caminho dos profissionais. O que tu acha, William? Você como profissional, né?
Só relembrando aqui que o William Fernandes aqui também é advogado. O que tu acha sobre essa frase aí, William? Eu nunca me envolvi com um problema assim com a OAB, não. Meu desgosto com a OAB é só que eles deixam a gente um pouco sem assistência. Então, por exemplo, agora na pandemia... Mas o boleto chega todo ano, né? Chega. Agora na pandemia, o Tribunal de Justiça, até porque mudou o fórum, né? Agora o fórum é na Pedro Machado. Então os telefones não estão funcionando. E aí no site do TJ, lá tem a lista dos telefones. E a gente ligava e ninguém atendia. Chamava, ninguém atendia. Era número de celular, ninguém atendia. Eu liguei no OAB, e ele falou, não, você tem que ligar numa outra comissão lá eu esqueci o nome agora. Aí liguei, aí o advogado me atendeu, ele falou, não, eu já protocolei uma ação no CNJ para que o tribunal, CNJ não, no STJ, eu não lembro qual dos dois, eu acho que foi o STJ, para que disponibilize telefones. Aí eu, tá, mas eu estou precisando falar com o assessor, como é que eu faço? Não, tem que esperar. Nossa, uma decisão do S superior. É. Sabe quando que seria isso? Porque assim, é uma realidade, não devo falar, mas muitas vezes o juiz ele não lê o pedido e você precisa conversar com ele. Então o que acontece? Nesse caso específico, ele deu uma decisão que não tinha nada a ver com o pedido ali, com o processo. E eu precisava conversar. E aí o que eu fiz? Como não adiantou, eu peticionei explicando novamente. E ele falou lá, mantenha a decisão dos próprios fundamentos. E claro que demorou um tempo. Quando eu consegui entrar em contato, eu falei direto com o juiz e falou, é verdade. Ou seja, precisou esperar uns 2, 3 meses, porque ele não tinha telefone. Então, assim, a OAB, que, em vez dela brigar combativamente, ela protocola uma ação, lava as mãos e pronto. Se resolva aí, advogado. É porque, na verdade, é o tipo de atitude, acho que vocês poderiam até dizer se eu estou correto ou não, é o tipo de atitude que posso falar assim, vocês podem dizer que eu não fiz, mas tá aqui, eu protocolei. Entendeu? E não é para protocolar uma ação, é para fazer barulho. Sim. Mas eu vou tocar fogo no parquinho. Pode ficar à vontade, João. Qualquer coisa aqui, nós temos o William para lhe defender. A OAB, ela advoga para as grandes empresas. Que eu falo, OAB. Diretor, os presidentes, todo mundo pega as grandes empresas. Quem é que vai procurar o juiz? É a gente que está advogando para o consumidor, a parte fraca. Quem precisa falar com o juiz é a gente. E a gente leva tapa na cara toda hora. É que nem ele falou, protocola lá e não faz nada. A OAB lançou um tempo desse a campanha Mero Aborrecimento, diga não. Ela lança a campanha, mas você não vê ela indo lá, indo no CNJ. Uma coisa que eu sempre falo, eu preciso, quando eu quiser representar um juiz no CNJ, que a OAB vai lado a lado comigo. Eu sempre falo isso. Só que você não vê a OAB disposta a te ajudar. Entendeu? Porque os advogados sozinhos representam no CNJ, não vai acontecer nada. E outra, você vai assinar um pedido de representação contra um juiz? Você entende? Já aconteceu isso já, de eu ter problema com um magistrado, comentar em grupo de WhatsApp e os chefes lá, os coordenadores lá falar, não, faz a representação e traz aqui pra gente. Mas tudo já assinado. E aí eles só vão protocolar junto com minha assinatura zona lá do lado. Pô. É muito bom assim, né, Eu William? não consigo mais advogar depois, porque todo mundo fica de olho em mim, né? E querendo ou não, o juiz também é ser humano. Então ele acumula mágoa, né? Não, sim. Mas isso aí, a gente que não é do meio jurídico, William e João, a gente percebe que há, sim, realmente uma diferenciação do órgão representativo. Vamos supor que hoje o OAB é o sindicato dos advogados. Querendo ou não, é o sindicato dos advogados. Mas você vê que não há uma representatividade porque a gente vê muitos questionamentos. A gente vê o João, pelo menos o João, que é bem ativo nas redes sociais, ele fala muito sobre essa situação. Que não há uma representatividade da classe, para a classe. Então é uma situação meio complicada. Assim, deixa eu só continuar aqui os comentários aqui. O André de Andrade fala a seguinte situação. A OAB, na realidade, é o quarto poder. O André de Andrade não é advogado, mas ele está expondo aqui o ponto de vista dele. Ele fala o seguinte: a OAB a OAB, na realidade, é o quarto poder do Brasil. Só serve
a sua cúpula, os demais advogados que fazem questionamentos são tidos como rebeldes. Esta é a verdade. Vocês podem até comentar se isso é realidade ou não. A Amy, ela acrescenta mais aqui, a Amy Aguiar Barros. Tu conhece, João? Não, eu acho que não. Deve ser doutora. Ela fala o seguinte, ó, você paga o AB, paga esses conselhos, onde você estuda, se forma e precisa pagar... Opa, pulei demais. Precisa pagar eles para trabalhar. É uma situação meio complicada, né, João? Não, ela botou assim, eu acho que é porque eu pulei demais aqui. É isso aqui mesmo. Isso que a AB fez foi... Só que assim... 34. 73. Meus incisos. Eles falaram que a minha... Começou. João, tamo... Pessoal, voltou a live aqui, tinha dado uma caída. Acontece, né? Coisas ao vivo é assim mesmo. Hashtag faz ao vivo. Vai agradecer ao AB pelo churrasco. Agradecer ao OAB aqui que... Deixa eu ver se tem alguma câmera que pode filmar nós aqui, ó. Aqui, gente, ó, não tá aparecendo aqui, ó. Tá nos bastidores. Mas quando a gente mostra na câmera, aparece. Não tava aparecendo esse churrasco aqui, Não. Eu tava cortando aqui. Mas graças a Deus a OAB ajudou nós aqui. A OAB de qual estado? Que é de Rondônia, não foi não. É isso aí, pessoal. Parece, não temos certeza, que alguém derrubou nossa live. Será, meu Deus do céu? Será que foi o pessoal? Não sei, né? Nós estamos retornando aí. Você que está nos acompanhando, se puder curtir e compartilhar. Nós estamos falando aqui, gente, para vocês que estão iniciando aí. Tá online aí, senhor? Já tá online, já estamos Ao online. vivo e a cores aí, então, né? Eu acho que retornou para a mesma live que estava. Você que está nos acompanhando, se você puder dar um oi aí, dizendo que está nos acompanhando. Tá olhando na mesma live aí? Sim. Tá na mesma live, né? Beleza. Se você puder, você que está nos acompanhando, a gente está falando aqui com o doutor afastado não, suspenso. Afastado, Doutor lockdown. suspenso João Paulo Silvino, que foi levianamente acusado ou não? Ele foi acusado de ter agredido uma idosa, sendo que a OAB lhe puniu sem ter provas ou até mesmo... Como é que você fala, William, sobre o trâmite de julgados? Como é que é o nome jurídico que se diz? Sem ter os trâmites jurídicos, né? Não, então, Julgamento sem prova, né? Julgamento sem prova, afastou ele da profissão dele. Né, vai esclarecer aí o que Eu ia fazer uma pergunta aqui. Eu não sei se tu falou na hora que eu fui cortar a carne ali. O que vai acontecer agora? Vamos dizer assim, foi comprovado, João Paulo Silvino, de repente foi... como é que eu posso dizer? Foi dada uma sentença de uma suspensão de forma injusta. Tu vai fazer o quê? O que você vai fazer? Porque você ficou 3 meses sem trabalhar. 3 meses no prejuízo. Rapaz, Quem que vai pagar essa conta desses 3 meses? Isso. Ó, eu vou falar um negócio pra você. Ou você não faz questão de ter essa conta? Lógico que eu faço. Eu vou ressarcida? perguntar do meu presidente. Tanto é que eu já fui conversar com o meu presidente, já mostrei as minhas provas pra ele, entendeu? Fui lá. A situação é o seguinte, como que funciona ali? Eu fui ameaçado por essa mesma senhora e eu protocolei lá, conversei com o Márcio Melo e tentava falar com o presidente, não conseguia. Entendi. Aquelas meninas do OAB lá, o advogado que ela mais vê sou eu. E aí, de tanto insistir, e depois dessa situação, quando eu tava com tudo na mão, boletim de ocorrência e exame de corpo de delito, que é as provas que podem me condenar, fui falar com ele, expliquei toda a situação. E assim, o presidente, o João Paulo Silvino, não é aconteceu, não quero saber, não conheço, não sei quem é não. Pelo meu histórico e por eu estar sempre dentro da OAB, tanto é que eu já pedi a abertura de comissão de fiscalização de honorários, já pedi a abertura da comissão da idosa, então ele sabe com quem que estava ali naquela situação, né? E quando eu procuro ele sabe quem é. Então, assim, é muito difícil falar com o homem. Só que, assim, depois que aconteceu isso, que eu tava com a prova, eu falei, eu tô sem fazer nada agora, eu tô suspenso, eu vou ficar sentado aqui esperando um homem. Foi quando eu falei com ele, mostrei tudo pra ele. Aí o que ele falou pra mim? João, isso aí é o Tribunal de Ética. Eu falei, não, presidente, mas quem botou no site lá que eu agredi gravemente a idosa foi o senhor. Quem oficiou de ofício o Tribunal de Ética foi o senhor.
Então, assim, com o que eu tenho aqui, eu vou processar a OAB. Se eu vou ganhar ou vou perder, eu não sei. Só que hoje eu não tenho uma OAB, a OAB não me vê como um advogado. Eu acho assim, eu não sei, eu vou estudar. E quando você processa a OAB, vai pra onde? Vai pra... Justiça Federal. Aí já é o que? STJ? Que tipo Não, de vai arte? na Justiça Federal daqui, aí É daqui, do lado do TRE ali. Sim, sim. entendeu? É porque a OAB, ela é autarquia, né? A finalidade da OAB a gente nem sabe o que ela é, né? Pra que serve? Tá, isso, mas quando a gente processa a OAB, a justiça é a federal. Todos os Então, órgãos de classe, né? O CRMV, o CRM, é tudo federal. Mas tu já processou, ou não? agora eu entrei com mandado de segurança, né? Aí a liminar foi negada, mas a juíza mandou vir a OAB. O mandado de segurança, tu exigia a tua volta pra tu exercer tua função. Isso. Não tem nada de ressarcir prejuízos. Não, porque eu preciso agora deixar terminar tudo isso. Eu já tenho prova para processar, mas eu não posso processar. Quem vai processar é eu, até que se eu for contratar é difícil. Eu já conversei com 2 advogados, não quer. Você não pode. Pronto, você tá com do lado aí, ó. Ah, mas aquilo que eu tava falando mais cedo, eu vou assinar. É isso, aí tu podia ler o comentário do André Ei, de agora André. tu tem que seguir a tabela da OAB que ele tá falando tem que aí. seguir a tabela da AB, que ele gosta da tabela. 50 conto não. Não, mas Esse negócio de 50 conto não. Ei, Vamos ajudar mas- na causa dele aí. A de êxito, nós estamos na era do A de êxito. Entendeu? Qualquer coisa paga com bitcoins. O André Se de ganhar, André aí, recebe. João, a gente falou que não sei se ele era advogado, mas o André tá falando o seguinte, ó, eu sou bacharel em Direito, formado há mais de 10 anos. Ele disse que passa longe do AB. Por que ele fala isso, hein, William? O André podia ajudar também, Porque eu nem por sei, quê, né? porque eu não. Assim, eu não. Que nem eu falei, eu sou meio alheio ao OAB porque eu não cheiro nem fede. Porque eu, sei lá. Não há o que eu te lido serve como advogado? Não, eu tô com meus clientes ali, eu não tô preocupado com o que ela tá fazendo ali ou não. Porque não. Mas- Porque o que eu gosto da OAB é feijoada. Aí, Feijoada. Esse ano vai ser em home office a feijoada. Calma aí, senhora treta feijoada da OAB foi citada aqui. Mas é quando- boa, é quando boa. eu É, boa. Senhora, fiz- é porque tem tu que é o treta e tem a senhora treta também. Não, mas é porque eu não Tu sei não tem nem- um tretinha também, não? Pequenininho. eu tenho a tretinha. Famíliazinha todinha treta. É a Laurinha. Eu não sei que nem a gente tava conversando, não sei nem quem foi que me intitulou de treta. E já estão intitulando ela de senhora treta. Agora eu não sei de onde que surgiu isso aí, não. Assim, João, então, no caso, você tá sem poder exercer sua atividade, você falou pro Sam aqui que você vai buscar que alguém ressasse esse tempo todo que você ficou sem trabalhar. Sim, E quem é que vai pagar isso? os advogados. O advogado? Então, William. É porque eu vou assim. pagar ele, se ele É porque assim, pela lógica vai ser o OAB. Mas o OAB, quem sustenta o OAB somos nós. Não, São mas os isso daí advogados. vale até pra quando você processa o Estado. É uma coisa Era isso que eu ia falar. Eu digo que tá igualzinho, tipo, vou processar a prefeitura, vai ser dinheiro de dedo do Wildon? Pois é, Não isso vai, que- vai sair às vezes até de mim mesmo, eu vou me pagar. vai. né? Isso é uma crítica que eu faço da procuradoria. Né? Então, quando você processa o administrador público, a pessoa física, comete algo errado e você sofre o dano, processa o Estado. Você não processa a pessoa ali, o agente público. Não só o administrador, pode ser policial, qualquer um que seja. Eles têm salário em folha, então todo mês eles recebem. Então você pode pegar o dinheiro dele, nem que seja passado por mês. Mas não, você não processa eles, tem que processar o Estado. William, E o argumento é que é em benefício meu. Eu não posso processar o servidor porque é mais vantajoso para mim. E quem diz isso, eu não posso dizer isso. Eu escolher. A lei diz que tem que ser o Estado porque a responsabilidade é objetiva. O Estado depois que entra com uma regressiva. E o procurador não entra, normalmente não entra. aí eu tenho que entrar com uma ação popular. Pra poder, e é só que assim, isso aí vai Eu ficando. vou falar uma Então, coisa que eu acho que eu talvez não devesse comentar, né? Fala que tá gravado. Espero que não tenha nenhum colega do meu trabalho. Eu cheguei no momento que aconteceu uma coisa no meu trabalho, que aconteceu, foi tomada uma atitude pessoal. Eu trabalho no Estado, para quem não sabe, né? E aconteceu uma atitude de uma pessoa que eu achei irregular, mas ela, no exercício da função dela, né? De uma medida que foi tomada contra mim, em meu desfavor, vamos dizer assim, né? Eu falei, não, tá errado. Eu procurei advogado Y, procurei advogado X e tal. Cara, dá pra te reverter isso daí e tal, não sei o quê. Mas assim, eu quero pessoa física. É possível?
Cara, não dá, mas depois... Né? Sim, mas eu quero tirar dinheiro da pessoa. Eu não da quero pessoa. prejudicar o Eu não Estado. quero prejudicar a Eu empresa mesmo. nem o Estado. Eu não quero isso, porque eu fiquei pensando, pô, porque aí, cara, é oportunismo demais. E sabe uma coisa? Mas só que isso é isso que acontece, infelizmente. Aí, o que isso estimula, já que o William entrou nesse assunto aí? Isso estimula o seguinte, se eu tô com a caneta na mão, se eu tomar uma decisão errada ou certa, não vai sair do meu bolso Exatamente. mesmo. E a gente tem, provavelmente, isso está acontecendo aqui no Estado, que não pune quem toma decisões equivocadas, porque a gente sabe que são decisões políticas, não são cargos que ocupam funções. Eu posso estar equivocado, mas que realmente a pessoa tem mérito para ocupar aquele cargo, né? Então eu falei, deixa isso quieto. Era uma coisa de, vamos botar aqui de 3, 4 mil reais, mais ou menos. E eu sabia que ia rolar 2 anos. Eu falei, Dava um cara... PlayStation 5, pô. E olha só o que é mais... Aí eu pior deixei ainda, quieto por causa disso. Não tem como punir a pessoa, porque eu tive a impressão de que aquela pessoa estava com algum tipo de perseguição comigo. Eu tive essa impressão, né? Ainda juntou esse fato, né? Pô, não vou arrancar dinheiro do cara, vou arrancar dinheiro meu mesmo, e ainda por cima eu acho que o cara tá com uma perseguição comigo, que eu sei, eu tenho lá o regimento interno de que aquela decisão foi tomada de forma equivocada. Eu não vou tirar o dinheiro do cara, vou tirar o dinheiro da empresa pública, do pagador de imposto, aí, tipo, a raiva foi passando, passou um mês, falei, deixa quieto, deixa isso Hoje pra lá. vocês são amigos. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Continua a mesma coisa, só que é um superior, bem superior a de mim. É o famoso pica das galáxias. E deixa quieto, tipo, deixa pra Sim, lá. William, complemente aí. Não, eu não sei se eu já comentei aqui sobre o caso do mandado de segurança. É um exemplo disso. Então, Era uma situação porque desse tipo. Onde que cabe mandado de segurança? É em ato ilegal, ato arbitrário. Ou seja, o próprio nome fala, é um ato arbitrário. E aí, quem pratica o ato não é o Estado. Tanto que você não entra com mandado de segurança contra o Estado. Você entra contra a pessoa física do administrador público. Só que o mandado de segurança, eu não sei, eu sou completamente leigo. Eu não tiro dinheiro da pessoa. Então, É exatamente. só pra cancelar uma decisão, né? então, porque- Só que eu queria tirar dinheiro da pessoa. Porque Eu o mandado realmente de segurança, queria. ele vai contra o ato, ele não vai contra a pessoa, contra a instituição nem nada, é contra o ato. Então, você está falando, juiz, essa autoridade me negou esse ato, e esse direito, ele é líquido e certo, eu não preciso nem provar, ele é líquido e certo. Então, olha só a força que é um direito líquido e certo, você não precisa de prova. E quem defende ele, o administrador público, não é o advogado dele, é o advogado do Estado. Então, já aconteceu comigo, Pois é. não é? É Esse que é o mais verdade. absurdo. Tem um setor jurídico para defender essas decisões E- que eles tomam. Teve uma época que eu estava entrando com umas ações contra o IPAM e a gente estava em negociações, porque era direito líquido certo. E eu ficava falando, eu vou entrar com mandado de segurança. E aí a pessoa lá me falou assim, não, pode entrar, é até melhor, que aí eu cumpro com uma ordem judicial. Nossa. Um direito líquido certo. Entendeu? E por que ele fala isso? Porque ele sabe que não vai sair nada do bolso dele. E a atualização e juros, na época, era sobre a TR, taxa referencial, que é ínfima, e o juro é 0,5%. Não é, se o juro de 1% ao mês já é pouco, se for contra o Estado, é meio, é metade do que se eu entrar com uma ação contra você e vou ganhar de juro. E já é pouco, 1%. Cartão de crédito cobra quanto aí? 15, sei lá quanto, até mais. Então, e mais. É um ato ilegal, você tem que gastar dinheiro com o teu advogado. O outro lado não vai gastar dinheiro com o advogado. Exatamente, eu tinha esquecido isso. Quando- Eu preciso de um advogado para entrar com essa ação. Para um direito líquido certo, Para que um cara lá do outro lado vai ter um corpo jurídico para defender ele. pago pelo meu próprio dinheiro. E quando eu ganho, o meu advogado não recebe honorários, ele não vai precisar pagar custas e ele não vai ser punido por praticar um ato ilegal. Que é o pior ainda, eu acho mais bem, ele não é punido, ele pratica um ato ilegal contra o direito líquido certo e não tem punição nenhuma. Pois é, às vezes eu até queria saber em que condições uma pessoa que ocupa, por exemplo, a gente está falando de secretarias por enquanto, aqui em âmbitos de secretarias, né? Pessoas que ocupam cargos nesses setores que tomam decisões, até que ponto elas temem por uma ação judicial que muitas das vezes nunca vai chegar à pessoa física delas. Porque eu acredito que Só se ela tiver desavença com o pessoal ali dentro, que aí... sim, se não for vai ter. realmente não tiver nada a ver com uma decisão tomada de uma assinatura, de uma canetada,
de algo corporativo, de algo que acontece de repente. Como é que o pessoal fala muito que as mulheres estão sofrendo aí também no emprego? Dentro do emprego, assédio sexual, se for algo desse tipo, realmente já não tem nada a ver, né? Mas de decisões tomadas lá dentro, pode estar de forma irregular. Às vezes eles descumprem, estou dando um exemplo, atitudes e regimentos e atos dentro de um regimento que eles assinaram, e aí eles vão contra aquilo, mas aí, enfim... Mas sabe, eu acho que esse seu caso aí, de que o presidente da OAB... Não o presidente da OAB, desculpa, a OAB tomou essa decisão. Eu não vi o processo, mas você está dizendo que foi por clamor social. Por público social. Então, assim, ele meio que se vê na obrigação de tomar uma atitude. E aí, outra crítica que eu faço também, no caso dos promotores. Então, existe um crime que chama denunciação caluniosa, que é quando você move a máquina pública para perseguir um crime. Então, assim, eu acuso ele de ter cometido um crime e vou até a polícia para mover uma ação. E aí é feito o inquérito, é feito a denúncia junto ao judiciário, e aí na audiência ele fala, eu falo, não, eu fiz isso para me vingar dele. Aí eu respondo por denunciação caluniosa. Sim. Mas se eu for um promotor e eu souber que ele é inocente e eu pedir a absolvição dele, não, é meu exercício da profissão, então não é crime. Não. Então, assim, eu acho que a mesma forma, por ser função da OAB abrir processo disciplinar, então vai lá. No final a gente vê o que dá. Sim. Entendeu? No final a gente vê o que dá. Por mais que saiba que não tenha nada. Eu não sei se você sabia ou não. Eu não falei, eu não olhei. Mas eu acho que é isso, entendeu? É que nem o promotor. Como ele está na função de abrir denúncia, então vai abrindo lá, depois a gente vê. Só que o prejuízo que a pessoa sofreu uma ação criminal, dinheiro nenhum paga. É que nem no caso do João, ele tá ficando 90 dias sem poder exercer sua profissão. Até mesmo eu tenho um processo com o João aí que eu não sei o que vai dar. E quem viu o vídeo, mas não viu a resposta, que você foi absolvido judicialmente, ou vai ser ainda, ele nunca vai saber que foi absolvido. Claro. Então, na cabeça dessa pessoa que só viu o vídeo, ele sempre vai ser um agressor. Agora, ele falou uma coisa interessante, que você falou que o presidente se viu na obrigação de fazer algo pelo clamor público. É o OAB, né? Tá, bacana. O meu santo é tão forte, é que eu não estou julgando aqui as colegas de profissão, não estou fazendo nada, só vou trazer um link aqui. Depois do meu ocorrido, 3 advogadas foram acusadas, igual eu, tá, de associação ao crime, né? Levavam recadinhos para a penitenciária. De novo, eu não estou aqui julgando elas, não estou fazendo juízo de valores. Aqui eu estou trazendo clamor público. O que pesa mais? Hoje, essa situaçãozinha, esse teatro que aconteceu meu, que está provado, eu não agredi ela, todo mundo, né, alvoroçou. Temos 3 profissionais de direito acusadas, aqui eu não estou julgando, de associação ao crime, tá? A OAB não fez nenhuma nota no site, a OAB oficiou CNJ, falou, eu já vi a OAB julgados, né, quando eu fiz uma mandado de segurança, eu vi a OAB, quando a justiça quer suspender o advogado de trabalhar, a OAB entrar com mandado de segurança, falou, não, ele tem que trabalhar. Então, assim, é um clamor público que só funcionou para mim. A paridade não existe aqui. É isso que eu não estou entendendo. E Onde é que tá a balança da justiça? Cadê a balança da justiça? Por que 3 profissionais de direito acusadas, tá? Acusadas de associação ao crime aí. Tanto a população não viu o problema e nem a OAB viu o problema. E esse negócio de agir no calor das emoções é um tiro no pé, né? Lembra o caso lá do advogado que foi agredido pelos policiais? Aí o OAB defendeu o advogado no exercício da profissão, aí depois soltaram um vídeo. O advogado desceu, estava no carro, ele não foi chamado. Ele estava no carro e ele agrediu a polícia, e a polícia mobilizou, e tudo bem, teve excesso da polícia, mas assim, não foi... Ele que iniciou isso. Ele que iniciou a confusão. E aí a OAB soltou uma nota lá falando... Essa então, questão do OAB, né? Essa diferenciação entre situações. É que nem o William até comentou aqui mais cedo, sobre o João ter uma situação já com a OAB, né, João? Que tu já luta por
não é nem por deveres, é por direitos, né? Principalmente direito dos idosos. E aí supostamente falaram que tu tinha agredido uma idosa e tal. O André de André até fala aqui um comentário bem interessante, que acho que até cabe para esse momento aqui, que ele fala assim, é o clamor social. Existem casos de advogados que matam, que roubam, são pedófilos, estupradores e cometem crimes diversos. E aí? É isso que eu não tô entendendo até agora, gente. Sabe uma coisa que eu acho interessante também? Um magistrado, ele não pode ser exonerado, né? Mas ele é aposentado compulsoriamente. Então ele é, entre aspas, porque não é essa palavra que se usa, mas entre aspas, expulso da magistratura porque ele é incompatível com o cargo. O que a OAB faz? Dá uma inscrição para ele. A lei diz que não precisa nem fazer prova, né? Mas, poxa, o cara ele é incompatível com a atividade de magistrado, mas é compatível com a de advogado? Ele dá a inscrição do OAB sem mesmo ele ter feito? Não, é porque a lei permite isso. Porque se o cara é juiz, é óbvio que ele pode ser um advogado, né? Não precisa provar. Mas quanto a isso, tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, o magistrado, ele foi expulso Sim, da claro. magistratura. E como é que a OAB está aceitando essa pessoa? É porque É bem assim, complicado. Marcelo, pra ele ser juiz, ele precisa ser advogado. Não necessariamente. Não, sim, Ele mas... pode ser assessor e tal. Tem que ter Não, 3 anos mas de prática ele... jurídica. tá. Mas no caso desse, é verdade, no caso desse ele tinha OAB. Não vamos citar não. Hã? Desses, né? Não, Rapaz, Desse vocês seu que são caso doutores aí. aqui, vocês que Não, são doutores. Aí tá. O que ele tá falando é o seguinte: o cara, ele foi chutado da magistratura. E aí ele entra na OAB normalmente. Normalmente. Entendeu? É isso que não dá pra dizer. Inclusive, no meu mandato de segurança, foi negado a inscrição de advogado para um bacharel acusado de assassinato. Ele entrou na justiça com mandato de segurança e a justiça deu a OAB para ele. Porque a justiça falou, até que ele seja condenado, ele é inocente. Agora você veja, eu fui acusado de dar um tapa e não dei. A OAB me tirou o direito de trabalhar. Tá? Eu tenho no meu mandato de segurança uma jurisprudência de um bacharel que passou na OAB e a OAB travou ele. Só que a justiça falou, olhe, princípio da presunção de inocência. Até que julgue, você tem que deixar o cara trabalhar. Mas nesse caso aí, João, até pra mim que sou leigo, e tem um processo que você tá me acompanhando aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Se por acaso, acho que o William também até pode responder, houver um processo que esteja acompanhando de um cliente teu, nesse período de 90 dias, há uma necessidade extrema de tu poder entrar com algum tipo de mandato. Como é que fosse? O que acontece? Cara, eu tô tendo que pagar toda vez que eu peticiono um outro advogado para assinar para mim. Eu tô passando subs para ele. E tem um caso interessante. Eu tenho um cliente, tá? Wesley, que teve audiência de instrução e julgamento dele. E aí eu falei, olha, eu tenho um advogado aqui que eu vou pagar ele R$50. pra fazer sua audiência. Foi, R$50. Tô com a camisa aqui de R$50 da audiência. E ele sabe da minha história. E ele falou, João, eu contratei você, irmão. Eu quero você fazendo a minha audiência de instrução e julgamento. Aí eu expliquei pra ele fez uma declaração falando que não aceita outro advogado. Eu juntei no processo, que era no juizado, tá? Aí expliquei pro juiz a situação. E meu cliente tem razão. Se ele me pagou e ele quer eu lá, debatendo lá pra ele tá no direito dele. E o juiz, sabe o que o juiz fez? Por ser no juizado especial, ele extinguiu o processo sem julgamento do mérito. E pior, ele falou assim, ele poderia ter ido sem advogado porque o processo é no juizado especial. Ou seja, me desculpa, mas o juiz falou assim, o advogado... Ele menospreza a própria vara que ele trabalha, né? Sim, o juiz falou assim, não tem necessidade de advogado. Teu cliente vai numa audiência de debate, de instrução e julgamento, e ele poderia ir sozinho. Tá, peguei isso, liguei pra OAB, já conversei com 2 pessoas da OAB, até então eles acharam normal. Eu falei, ó, vocês sabem da minha situação, eu tô suspenso. Meu cliente falou que queria eu no julgamento dele. Eu peticionei no juiz, juntei declaração e o juiz...
Se o juiz tivesse extinto o processo e falado assim... Por que não remarcava a audiência para depois? Sim. Pois é, né? Seria mais simples, né, cara? Sim, não, ou então se ele falasse, não, ele tinha possibilidade de ir com outro advogado. Eu não ficaria tão ferido. Eu fiquei ferido porque no despacho do juiz, ele fala que por ser no JEC, o meu cliente que me pagou poderia ter ido sozinho. Ué, mas se ele pudesse ir sozinho, pra que ele ia ter contratado um advogado? Pois é. Uma lógica aí, nisso. Aí Né? sabe o que acontece? Aí você protocola a ação no juizado, na justiça comum, na vara comum, e muitos juízes não gostam, porque falam, poxa, isso daqui podia estar lá no juizado, tá abarrotando aqui. É mesmo, né? Só que se você leva para lá, você não ganha honorário de sucumbência, acontecem essas coisas, que o próprio magistrado menospreza o juizado especial. Pô, se não precisa de advogado, então por que a gente está aqui, então? Pra que existe o OAB, então, né? Mas sabe assim, outra crítica que eu tenho, né? Ó, fica à Por mais vontade, que eu a gente tá aqui seja- pra te ouvir. Por mais que eu seja advogado, eu acho assim que a atividade de advogado, ela só existe em países que... Como é que eu posso usar uma palavra aí? Em que o direito não é respeitado. Porque, querendo ou não, o que esse juiz falou tem um fundo de verdade numa civilização evoluída. Porque por que a gente precisa de advogado na delegacia, por exemplo? Porque o advogado não faz nada em delegacia. Não existe trabalho na lei, não existe trabalho de advogado na delegacia. Mas aonde o advogado mais ganha dinheiro é na delegacia. Por quê? Porque não é respeitado a lei. Então é para isso que precisa de tanto advogado no Brasil, porque não se respeitam as leis. Então isso vem do policial e vai até o STF. Porque precisa de advogado para estar ali, fiscalizando, ó, o direito do meu cliente, olha isso aqui. Não, isso é verdade. É que nessa questão do João aí, uma questão meio que estranha, assim, pelo menos a gente que não tem nenhum tipo de conhecimento jurídico, João, a gente vê que, baseado em outros casos, essa tua suspensão realmente como é que eu posso dizer, arbitrária, né? Ou até mesmo uma decisão particular contra a tua pessoa, né? Porque tu é um cara que sempre está criticando certas atitudes do OAB nas redes sociais. Aí, do teu ponto de vista hoje, assim, nas tuas falas, tu acha que há uma perseguição do OAB contra a tua pessoa, João? Nesse caso, caracterizado, eu acho que está. Sabe por quê? É que nem eu falo, eu não sou um desconhecido do OAB. Presidente Elton Assis, eu nem sabia quem era ele na fila do pão. Quando ele foi se eleger, ele foi no meu escritório, que é menor que esse estúdio aqui. Só tá eu e a minha secretária ali. No meu escritório. Aí me chega lá Elton Assis para conversar sobre voto, sobre audiência de R$50, que ele ia ajeitar tudo isso daí. Por que eu tô falando isso? Porque se o Elton sabia quem eu era, quando ele foi se eleger presidente, quando eu estava sendo acusado injustamente ou justamente de alguma coisa, eu não tô querendo aqui privilégio não da OAB. Eu queria só que ele falasse, João, vem cá, me conta o teu beabá. E eu não precisava nem contar, sabe por quê? Tem processos éticos lá envolvendo toda essa situação aí, e ele sabe o pé que tá, que o negócio tá sério. Então, assim, até por conta desses procedimentos que tem lá, e que eu conversei com o Andrei na época, passou pra ele, eu acho que eu já conversei com ele, ele já sabe de todas essas histórias como que tava complicada. Então, assim, não queria privilégio dele não, mas dentro dessa sistemática toda, o Elton tinha que ter falado, vem cá, João, o que aconteceu? E outra, a OAB, antes de lançar essa nota ridícula, que eu agredi gravemente uma idosa, eles poderiam ter pegado hoje o sistema, né? Hoje você faz uma perícia rapidamente de um vídeo. João, só te interromper. Já houve alguma situação deles falarem no site da própria OAB de outro advogado? Tu, William, também como advogado, já viu isso aí? Não, eles Que sempre... sentido? Como assim falar? É tipo assim, ó, aconteceu esse fato com o João. Ele tá falando aqui que não houve legitimidade nessa acusação. Você diz a OAB detonando um advogado? Não, Nesse sentido, assim? quero usar esse termo, né? Não, vamos Mas, falar. tipo, falando de outro advogado, tipo, dessa forma. Tu já viu isso aí? Eu Não, nunca vi. Eu falo porque eu nunca vi. Tu já viu, Sam? É porque eu penso assim, opinião minha. A OAB é como se fossem os pais dos advogados.
Ele defende os advogados. Então, se é para punir, ele fala, vem cá. E bate na bunda do advogado lá com o chicote dentro do quarto, sem ninguém tá vendo. Pra punir. Claro. Entendeu? O CRM faz isso, todos os conselhos fazem isso. Né? Ele não leva para mídia, ó, pessoal, eu estou punindo fazendo isso. o meu membro, entendeu? E Tanto é. por isso que eu nunca vi. Tanto é que agora eu vou fazer uma crítica aos processos éticos. Todos são sigilosíssimos. Ninguém pode saber nada do que acontece lá dentro. Só joga na mídia o ato, né? Isso. Então, assim, na minha concepção, eu já conversei com uns advogados, aí os caras defendem, porra, João, mas se o cara tá sendo acusado de uma coisa, ele foi inocente. Mas se eu sou um civil e posso ser acusado de uma coisa e ter meu nome publicado, por que o advogado não? E eu acho que a grande proporcionalidade de advogados que enganam clientes é por conta desses processos éticos. Eu sei que a maioria dos advogados vão discordar do que eu estou falando, que eles vão segurar que tem que ser sigilosos, só que eu acho que isso acaba fazendo aumentar tanto o tanto de advogado que engana cliente. E são muitos. Se vocês procurarem... Mas o que é enganar pra ti, João? Explica pra gente. Porque receber os honorários e não repassar. Entendeu? Porque quando sai o alvará, né, por exemplo, a gente ganhou uma ação da Oi, por exemplo. O alvará Energisa. sai pro advogado. Na verdade, sai no nome do cliente também. Só que como o advogado ele tem acesso lá no, dados, lá no na Isso caixa, não cai lá naquele sistema lá, a PJ não cai nisso, não? Se Cai, se for, quando o alvará se for é um cliente um lançado, pouco cai. mais assim, ele consegue lá, Então, ele consegue saber. essa é uma crítica que eu faço do judiciário, que ele não pode colocar o nome da parte lá no alvará. Por quê? Porque se a parte saca o meu honorário, eu tenho que entrar com uma ação contra ele. Agora, se eu não repasso o dinheiro do cliente, a OAB me caça. Entendeu? Então, eu tenho muito mais a perder do que um cliente. Sim. Eu tenho que buscar meu direito para conseguir meu honorário. Ele não, é só ele na OAB denunciar, eu... Denunciar. Só que é o seguinte, por exemplo, eu tenho alguns processos contra advogados. Só que o advogado sumiu. O advogado pegou um dinheiro, é muito dinheiro, não compensa mais. Entendeu? A punição da OAB é 90 dias, 30 dias, 60 dias. Mas não retorna o dinheiro. A OAB não. Eu acho que em casos de valores, eu acho que fica suspensa até comprovação do reembolso. Eu não sei, isso aqui, entendeu? Mas assim, você quer receber o dinheiro de volta, vai na justiça. Aí tá, eu tenho alguns processos contra advogados. Só que o advogado some aí. O advogado esconde bens e aí. Então assim, é por isso que eu falo que essa situação de processos sigilosos acabam atrapalhando. É que nem... você procura um processo ético meu lá, de cliente meu. Não, mas peraí, deixa eu entender. Tu processou um processo comum Na justiça. na justiça. Não metem OAB Só que porque pelo não adianta. fato dele ser advogado, é que fica em sigilo, é isso? Não, Não, eu tô se entendendo for errado. na justiça, não. Na justiça é normal. Seu processo É um processo interno. normal. Na justiça lá, vou no TJRO. Tô processando um advogado porque ele enganou um cliente, tá aprovado. Não, qualquer Aí pessoa não entra pode. e vê. Não, qualquer Aí pessoa pode. entra e vê. Agora, se eu representar esse mesmo advogado na OAB, é sigilo absoluto. Tá provado. Eu tenho lá as conversas do cliente, eu tenho o alvará sacado na data tal. Então provavelmente tu seria punido se tu jogasse esse tipo de Não, coisa não, na só- mídia antes. Só Por que exemplo, ler o comentário do MI aí, ó. existem casos onde o advogado ficou 6 meses com o cartão do idoso recebendo. E aí? É rir pra não chorar, né, cara? Na verdade, pra a não chorar, advocacia mano. hoje em dia é assim. Tá eu todo acho mundo que a gente não- comentando a gente aqui, não- Marcelo. Claro, tem vários comentários aí. A gente não pode generalizar. Mas o William pode até comentar sobre essa situação. Realmente, hoje, William, a gente vê uma certa desconfiança de pessoas sobre a questão do advogado. É muito difícil uma pessoa, você ter no seu escritório, William, você se formou, eu estou aqui dando uma hipótese aqui, você se formou esse ano aqui em Direito, conseguiu sua AB, aí você monta o seu escritório ali na rua Jatuarana, uma bem conhecida. É dificilmente uma pessoa entrar no teu escritório.
Mas é porque a advocacia não é comércio, né? Sim. Ninguém fala, olha, É política, mas não é comércio, né? o escritório, sabe, lembrei aqui, eu tenho uma ação e ninguém faz assim. Eu vou ver aqui É com porque que ação eu vou te falar entrar como aqui em algum- cidadão. Eu vou te falar olhar como- aqui na prateleira aqui, quais as Qual a ação que eu ações aí. posso entrar pra William, ganhar mas eu vou dinheiro? te falar. O ser humano fora da área de vocês, ele fala o seguinte: porra, eu tô com um processo ali nessa. Caralho, tô precisando de advogado. O que, que a gente pensa? Porra, eu conheço advogado. Entendeu? O João sabe como é que é. Pô, tem um advogado aqui, eu vou te passar o contato dele. Ele já trabalhou em causas minhas. Então, hoje em dia, eu vou te falar pelo que eu observo no meu lado pessoal. Só por indicação, pô. Já aconteceu, logo quando eu abri o escritório, de entrar uma pessoa lá que chegou caso comum de inscrição indevida no Serasa. Aí todo advogado, opa, beleza, né? Causa ganha. Beleza. Aí ele terminou de falar, aí depois que ele Já terminou faz assim, né? depois que ele terminou de falar, ele falou assim: quanto você acha que dá isso daí? Eu falei: não tem como eu afirmar um valor, porque depende do juiz. Tem juiz que vai dar 10, tem juiz que vai dar 8, não sei. Vai de cada juiz. E na época você podia pedir para o juiz arbitrar qualquer valor. Hoje não pode, você tem que dar um valor específico. E ele pode dar menos, mas não pode dar mais. E se ele dá menos, ele te Bota condena 1 na milhão, diferença. então. Pode pôr 1 milhão? Não, então, aí que vou falar. Ele pode dar menos, mas não pode dar mais. Então você pede 10 mil. Se ele der 5, você paga o honorário de sucumbência sobre os 5, a diferença. Então se você pede 1 milhão e ele dá 5 mil, você vai pagar sobre a diferença. Aí tá, voltando. Ele explicou toda a situação, eu falei, uns 10, 8 mil. Ele falou assim: faz assim, me dá 5 mil e a causa é tua, todo o dinheiro que sai depois é seu. Eu falei: não posso fazer isso. E outra. Mas você não pode porque a OAB tem a regra lá, é não, isso? mas também, além disso, se eu fizer isso e falar: não, tá aqui 5 mil, tchau, não apareça E mais se aqui. der 100 mil é meu, não mas pode aí também. O que acontece? Então, não pode. Mas vamos supor que eu faça isso e deixe por debaixo dos panos. Quando sai a sentença, ele vai vir: opa, dá meu dinheiro aí. Aí eu vou chegar pro juiz e falar: não, juiz, eu já dei 5 mil. Não pode, entendeu? Então, assim, tem todo tipo de gente que procura advogado. E muita gente acha assim que ele chega no advogado para fazer um favor pro advogado: eu vou te dar uma causa. Olha o que eu tenho aqui para você ganhar dinheiro. Mas sabe por que é? William, eu vou te falar meu posicionamento pessoal aqui. Eu acho que você não vai gostar, né? É porque o cara não vê um Vai advogado que eu como gosto. profissional, pô. Sim, eu Ele vê percebo. com uma forma de ganhar dinheiro. Entendeu? Porque assim, esse bicho não faz porra nenhuma, eu vou dar um dinheiro pra ele. Mas por que Entendeu? eu não vou gostar? Daqui a pouco Não entendi. Eu nem advogado Daqui a eu pouco sou. ele tá postando na rede social dando de lanche aí. Entendeu? Então é um problema sério. Porque hoje em dia é uma falta. Eu acho que isso aí é o que o João sempre bate. Acho que talvez tu tenha esse posicionamento. O que falta é um respeito da própria fiscalizadora, que é a OAB. Se ela transparecesse o respeito para o cidadão, assim, ó, o advogado ele é um profissional. Porque eu nunca ouvi alguém falar assim: ó, o advogado é um profissional. Você já viu isso aí? Não há. Entendeu? Você tem como advogado um ser estranho, né, Sam? Como eu não sou advogado, eu até uma época simpatizei por vou fazer direito, mas na minha opinião não deveria ter OAB, na minha opinião nunca deveria, cara. Nunca deveria ter um cara que estivesse negociando o meu valor entre o cliente. Para mim não deveria. Eu acho que a função da OAB deveria ser fazer até um adendo aqui ao que eu falei antes, né? Porque alguém pode estar achando aí que eu quis dizer que a OAB tem que passar pano na cabeça do advogado, né? Mas não é isso que eu quis dizer, que eu falei que se for punir o advogado, não tem que levar para mídia. O que eu quero dizer é assim, que a repercussão que a OAB dá é punição, não é expor socialmente. Sim. Entendeu? Então, assim, quem vai expor socialmente é a justiça, o judiciário, que é público. Agora, internamente, você vai ser punido com a suspensão, com qualquer coisa que seja. Aí, o que a gente estava falando mesmo, que eu fiz esse adendo? Que você falou que não deveria existir OAB. Eu acho que a OAB ela deveria se ater a defender o advogado, né? E não a regulamentar se você não pode fazer propaganda, por exemplo. Por quê? Por que o advogado não pode ter um contador no escritório dele e um engenheiro florestal, tudo no mesmo lugar? E não pode? Não pode. Hoje ele não pode fazer publicaço? Nem foi nada? Não. Ué, como é que tu vai conseguir cliente? Exatamente. Tu não pode dizer sou advogado, Não, quem quiser. você não pode. Já assistiu Better Call Saul? Não, mano.
tem no Netflix, Melhor Chamar o Saul, é um advogado daquele seriado Breaking Bad. Ah, não na série, mas eu já ouvi essa situação que tá comentando, já ouvi realmente. Então, assim, Pode, senão você é punido. Aquilo ali é o extremo. Ele faz caixa de palito de fósforo com a logomarca dele, faz umas propagandas. Ah, você foi preso, é melhor chamar o sol. Entendeu? Tudo bem, que ele é o extremo. Mas você não pode, por exemplo, se você é médico, você pode chegar com um dentista, com um fisioterapeuta, com esse pessoal de cosmético, tudo se juntar e fazer um negócio grande ali que atende várias áreas da saúde. Você pode. Agora, se você é advogado, você não pode se juntar com engenheiro florestal, com contador, com a galera para fazer tudo porque no pacotão. tá na OAB que você não pode, senão você pode ser A advocacia denunciado. tem que ser exclusiva, só advogado. E por quê? Não, porque isso desvaloriza a advocacia. Quem inventou isso? Por que desvaloriza a advocacia? E sabe o que é pior? Se eu for contador e advogado, eu não posso exercer as duas funções no mesmo lugar. Eu tenho que ter 2 escritórios separados. Qual é a lógica nisso? É nesse sentido que eu não concordo com a OAB, que regulamenta a tua vida. Ela vai dizer o que você vai fazer e proteção Na pra verdade, você são mesmo. poucas regulamentações que a gente poderia aplaudir, né? Se a gente fosse dizer assim. É. Né? 20%, 10%, talvez, não sei. Mas com essa situação da OAB, o pior é que é o seguinte, você é obrigado. Sim. Não é tipo assim, não quero saber de OAB não, vou advogar aqui. Não existe e isso, é uma né? coisa meio subjetiva também. Porque imagina assim, que eu tenho uma casa grande e eu isolo uma parte da casa para ser o escritório de advocacia e por uma outra entrada isolada é o escritório de contabilidade. Isso pode. Então, como é que eu posso afirmar? Se tu Porque colocar. vai do julgamento Não tem de aquelas quem vai paredes te de fiscalizar. escritório, não sei o nome que dá, tipo, se tu separar aqui, sei lá. Pois é, eu entendo que pode, pela nossa atual lei. Por quê? Porque está separado, não é a mesma recepção, é entrada diferente. Mas, sabe que no O Brasil... problema é se a OAB entender que não pode. Quem Aí é você pronto, pra ele dizer tá que não é? ferrado. É uma parada bem E por subjetiva, né? contrapartida, se você for no centro empresarial, É. pode. É tudo assim, Se né? você tem um acesso para diversas salas de tudo, de açaí, de contador, de cartório, tudo, aí pode. Mas por quê? Porque cada um tem sua própria sala. Lojas Mas que se às for numa vezes casa- uma porta já dá na outra por dentro, né? O que dá de pensar. Assim, é do coleguismo. Aí é um outro ponto que eu queria fazer pra você. É o seguinte. Tem um chiado doido aí, ó lá, Sandro. Acho que é o teu, fala aí. Oi. Fala aí, João, o teu aí. Alô, suspensão. Lá, ó. Fala aí. A bateria tá acabando. acabando? A bateria tá acabando. Peraí, deixa eu pegar o outro microfone aqui. Aquilo que você estava falando do regulamentação, né? Regulamentação em excesso. Eu estava pensando esses dias, Justiça do Trabalho. Diz que a Justiça do Trabalho defende o interesse do trabalhador, né? Só que se você fizer um acordo com o trabalhador que é mais vantajoso para o trabalhador, só que deixa de recolher os tributos, a Justiça do Trabalho vai defender o trabalhador? Ela não vai. A Justiça do Trabalho ela defende Estado. É isso que o brasileiro ele fecha os olhos, ele não percebe que o nosso Estado é superinflado e as instituições que são feitas para defender o cidadão, no fundo é para defender o Estado. Porque você cria toda uma máquina com um monte de juiz do trabalho, um monte de assessor, de servidor, de um monte de coisa, que o custo disso é mais do que a Justiça do Trabalho repassa, assim, não é que ela repassa, ela condena, né, as empresas a pagar os seus trabalhadores. Só que se você simplesmente libera o trabalhador para fazer o seu próprio acordo com o empregador sem pagar os tributos, assim, por exemplo, você tem o direito do INSS, né, da aposentadoria. É um direito seu, que você não pode abrir mão, porque o Estado decidiu que você não pode abrir mão do seu direito. Sim. Se é direito, por que você não pode abrir mão? FGTS, é seu direito. Não, eu não quero recolher FGTS, eu não quero nem receber depois. Não, mas você não tem esse direito de não ter o direito. E aí, o que o Estado É meio faz? complicado isso aí, sabe por quê? Eu vou te falar, uma certa vez uma pessoa do Tribunal Regional do Trabalho, quando eu fui pedir um seguro, da entrada no seguro-desemprego, eu tinha direito a 3 parcelas. Aí eu falei assim, ó, seu Marcelo, eu posso dar um jeitinho aqui, talvez eu consiga 4, mas deixa eu ver. Aí começou a bater as teclas lá, eu consegui.
Só que o que aconteceu? Um ano depois, eu tive meu CPF bloqueado. Aí eu tive que ressarcir. Tipo, na época o salário, João, era R$ 200, eu tive que pagar 500. Porque teve os juros, mora, não sei mais o que, sei mais o que tem lá. multa, tem um monte de coisa. Então, tipo, a pessoa me induziu uma ilegalidade que eu fui punido pela minha ambição, né? Mas é uma situação meio complicada. Eu quero chamar a atenção uma coisa. Você pede 30 mil pro seu cliente de indenização. O juiz dá 5. Aí você quer recorrer. Você tem que recolher as custas recursais em cima de 30 mil que você não ganhou. Alô? Mas não é sobre a condenação? Não. Porque eu já vi esse debate. Tem gente que fala, não, é sobre a condenação. O outro não, é porque na época que era pro juiz arbitrar, Não. aí era sobre a condenação. Agora, Doutor, você pede 30, ganha 5. E se você quiser recorrer para aumentar, você tem que recolher as custas recursais em cima de 30 mil reais. Pelo que tu pediu. Pelo que eu pedi, não pelo que eu ganhei. Putz. Já foi bem debatido isso. Mas essa questão aí, que o João falou assim, quem é que tem que tentar normalizar? OAB. Quem? o quê? OAB. Mas normalizar o quê? Tipo, essa situação dele, que ele Das falou custas? que... Essa das custas é Congresso. Não, Porque mas a OAB teria não, no que... caso é a Assembleia Legislativa, Não. dependendo do tipo de custas, né? Não, Tem custas não, que o exemplo que ele Não, tá isso dando é aqui. regional. Isso aqui, a Tem OAB custos teria que que é- entrar. Ela teria que entrar com. Eu acho que seria uma discussão entre OAB e Judiciário aqui de Rondônia. Entendeu? legislativo, né? É. Porque o judiciário pede pro legislativo. Porque meu legislativo- cliente ganhou 5, juiz, e ele tem que recolher em cima de 30 mil para tentar aumentar isso. Porque é sobre o pedido, né? Não, pois é, mas assim, qual que é a lógica disso? Se eu ganhei 5. Na verdade, me responda, qual que é a lógica em você pagar custas em um sistema jurídico que você não tem o direito de exercer o seu próprio direito? A lei, o nosso sistema, eu não sei se eu já comentei isso aqui também da outra vez que eu vim, mas vou dar um exemplo do banco. Não precisa nem ser banco, você tem uma empresa e você vende uma motosserra com um contrato de reserva de domínio. O contrato de reserva de domínio é assim, a motosserra está contigo, mas como está parcelada, ela ainda é minha. Então você só está na posse, mas a propriedade é minha. Quando você terminar de pagar, É ela tipo vai o ser carro, sua. quando o cara financia? Tipo É. isso. Só que não é financiado, é como se fosse assim, você vai me pagar as parcelas por Sim, boleto, sim. está contigo, a motosserra, mas se você não me pagar, eu posso pegar. Eu posso pegar ela de volta, porque você não pode pegar ela de volta. Você tem que entrar no judiciário, pagar custas e pedir para o juiz mandar um oficial lá para buscar a motosserra. Então eu te pergunto, qual é a lógica de eu ter que pagar custas para exercer o meu próprio direito? Que a De lei algo me que foi garante- combinado ali, e né? Em que a lei livre me garante, acordo, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que a discussão não é nem qual é a lógica em pagar custas sobre tal valor. É qual é a lógica de se pagar custas. Porque o Estado, ele me obriga a entrar no judiciário. Se ele não me obrigasse, assim, ó, você pode resolver aí. Você pode ir lá e buscar a tua motosserra. Mas você tem medo porque ele é grandão, então pode vir na justiça. Mas só que se você vier, tem custos. É. Aí tudo bem, eu concordo com o custo. Agora, a partir do momento que o nosso Estado brasileiro te proíbe de ir lá pegar, porque senão é exercício arbitrário das próprias razões, e ainda te cobra custos, e ainda exige que você tenha um advogado. E se você por um acaso for na força tomar alguma coisa, é você crime. É. depois sai como culpado, sai como errado, né? E aumentou as custas. Aumentou as custas. Eu estava vendo uma tabela, falou que Rondônia e um outro estado aí são os que mais aumentaram as custas. Só que se você for olhar, acho que Piauí tem umas custas astronômicas. Eu falei, caraca, coitado dessa turma lá, porque... Isso que tu falou aí, eu conheço, como eu sempre comento aqui, né, com algumas pessoas, que eu sou mototaxista, a gente teve diversas situações aqui que eu percebi de mototaxista tentar enganar advogado. O que eles fazem, né? Entram com a ação, aí ganham a pessoa, tipo, por exemplo, eu me beneficio daquela ação e, tipo, dane-se pro advogado. Entendeu? E eu vi, realmente, o advogado, tipo, ele não tem como ele tomar o bem da pessoa lá. Mas, tipo, eu vejo que muitos ameaçam a pessoa leiga, né? Não
cede aquela justiça, outras cagam isso que o advogado tem que entrar na justiça. Mas eu já vi caras serem realmente punidos, pagarem até valores aí superior àquilo que ele ganhou. Porque realmente eu tenho um hábito de repetir algumas situações, João, mas o advogado ele é muito descriminalizado, principalmente para a sociedade. A gente tem, não sei te dizer como nós vimos o advogado. Eu não conheço ninguém que fala assim, não, eu vou contratar um profissional de advocacia. Eu nunca vi ninguém falar isso. Eu vou contratar um advogado. O advogado é meu advogado, né? O cara tem que falar meu advogado, porque é bonito falar isso aí, né? Porque você não vê. Mas é que eu falei, William, eu acho que isso aí é falta de representatividade, principalmente da OAB, né? Eu espero que ela não me processe. Meu advogado está suspenso. Marcelo, se tu entrar no site da OAB Nacional, quando eles postam alguma coisa lá, os advogados tudo criticando. Sim. Entendeu? Por quê? Todo mundo já sabe que a OAB prega algo e não faz. Entendeu? O grande problema é esse. Sim. Né? Então, quando você vê uma pessoa falando que vai contratar um advogado, não um profissional da advocacia, a própria OAB criou isso. Hoje, eu tenho a plena certeza que eu sou desvalorizado por culpa daqueles que fazem coisa errada. Hoje, o advogado, muitas vezes, ele é visto como um mau caráter. E aquele mau caráter que fez isso, ele fez a minha pessoa e a pessoa do William ser visto como um mau caráter. Porque nós temos sim, entendeu? O grande problema aí na área previdenciária, que eu acho bem grave. O cara faz o contrato lá de... Até aqueles caras que capita lá em frente ao INSS. Faz o contrato, 30% do retroativo e vai lá, 6, 8 parcelas iniciais que a pessoa vai receber. O João não tá aparecendo, mas ele tá falando aí, só vou arrumar aqui. Aí, quando o cara recebe o retroativo, ele chama o cliente lá no escritório e fala: olha, já que você recebeu o retroativo, nós já vamos descontar as parcelas vincendas. Entendeu? Então, assim, para um idoso, isso atrapalha bastante. Então, assim, falta de transparência nas coisas. E isso eu falo porque o meu sogro, aconteceu isso com o meu sogro. Entendeu? E aí eu fui lá no escritório e falei, não, ele vai pagar parceladamente como tá no contrato. Tinha uma coisa no contrato e o cara queria fazer outra. Então, se o velhinho vai lá sozinho, já era. Perdeu o Playboy. Então, assim, e aí você tem a comissão da Previdência, né, lá do OAB, que não vê quem tá captando lá. Eu desisti de trabalhar na área previdenciária porque é ridículo o que a gente vê ali na frente. Entendeu? Do INSS. E o OAB não vê nada. Então, assim, por que esse povo do OAB me vê como... Eu posso falar, não me cumprimentam. Oi, doutor, tudo bem? Mas eu sei que não gostam de mim. Porque eu sou um advogado... Que é isso, doutor? Você é gente boa com essa barba aí? Não, eu sou gente boa. Eu vou falar pra vocês. Só um minutinho antes de tu concluir, deixa eu só mudar a câmera aqui, porque nosso celular aqui descarregou. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui no... Pega aí, William, joga pra cá. Não, o pé todo. Cara, eu tô até agora na bateria. Rapaz, você quer celular? Opa! Dá uma renda aqui em mim, Marco. Olha lá. Vamos já arrumar todo mundo aí. Já tá aparecendo o pau. Pode falar. Então. Tá aparecendo como São Rebouças, né? Eita! Então, aí o que acontece? Hoje eu sou conhecido como um advogado. Doutor Treta. Sim, advogado raiz, que nem nessa época de suspensão aí, tenho vergonha de falar não. Tô vendendo leite de gado, tô vendendo queijo. E eu chego nos estabelecimentos, aí o cara fala, ó, advogado raiz, entendeu? Ó o doutor Treta. Então isso é gratificante pra gente. Então assim, a OAB me tirou por 90 dias o direito de trabalhar, mas ela não consegue tirar a minha dignidade. Ela não consegue tirar o prazer de eu ser reconhecido como um advogado autêntico, né? Então, isso vale mais que qualquer coisa, né, que a gente possa ter no mundo. O dinheiro
o dinheiro não é tudo na vida. E o grande problema da advocacia é que muitos advogados focam no financeiro e esquecem, né, de trabalhar a dignidade de toda a classe. Então, acho que poderia até perguntar, né? Quando você se forma lá em direito, lá, João, você tem, tipo, como os médicos, o tal do juramento. Qual que seria o juramento do advogado hoje em dia? Ô, Marcelo, o juramento do advogado, ele tá muito na teoria, né? Na prática ele não funciona. Tanto é que a gente vê. Mas o que é juramento também, né? Juramento é um código de não, ética, eu sei, né? mas eu quero dizer assim, qual é na prática, o jurei. Jurar que vai fazer Não, aquilo. sim, mas eu digo assim, qual é me fugiu a palavra aqui, minha obrigação de o que eu jurei, entendeu? Não, você deveria então assinar um termo de compromisso, aí tudo bem. Agora, Porque o médico, quando ele jura pela vida. O que o advogado jura? Respeito à ética, essas coisas, né? A Defender lei. o direito de O AB, defender o Estado democrático o AB de direito. respeita a ética dos advogados? É muito subjetivo, né? Uma outra crítica que não só eu, um monte de gente tem, é a forma de eleger a OAB federal, que é de forma indireta. Então, o presidente da OAB federal, eu não votei nele. Sim. Quem elege a OAB federal são os... Não é delegado, como é que é o nome? Da galera da OAB de Rondônia que fica em Brasília, eu esqueci o nome agora. Conselheiros. Os conselheiros federais. Pô, tem... Então, assim, esse que é o problema do brasileiro também, não do brasileiro, do ser humano, de quem vive na democracia. É que vota na cabeça, ali no principal. Sim. Só que tem que ver que tem um time embaixo. E ninguém vê quem é esse time. E é esse time embaixo que elege o presidente federal e o pessoal federal. Então, às vezes a gente vota num cara aqui, porque é legal, só que toda a equipe dele vota num cara ruim lá em Brasília. Claro. E aquele cara ruim lá em Brasília não vai defender o interesse dos advogados. Tanto que nem ele falou aqui, se você entrar qualquer postagem sobre o OAB, os próprios advogados são contra as manifestações da OAB federal. Sim. Mas é isso que é interessante, né? É porque a gente vive num mundo democrático, né? A gente vê que você fala que realmente há essa crítica dos advogados contra a sua cúpula diretora. Mas onde há democracia de chegar e falar assim, pessoal, vocês estão vendo que o pessoal está condenando ou até mesmo criticando, então vamos fazer aqui algo para mudar essa diretoria. Não há. Isso não há. Eu criei uma frase que o advogado, a frase é o seguinte: o advogado é um trem complicado. Ele estuda 5 anos para lutar pelo direito alheio, mas você não vê o advogado lutando pelo seu direito. Você não vê isso. Tanto é que está aqui. Eu levantei a bandeira da valorização da advocacia, porque é o seguinte: mas tem advogado que tá rico. Só que esse advogado rico, ele explora o advogado novo. E é aí onde a gente vê a desigualdade, né? Então, quando eu levantei essa bandeira, por que eu sou conhecido? Eu sou bastante conhecido no meio porque... Mal visto. Conhecido e mal visto, talvez, né? Sim. Seja o combo, né? Sim. É o combo. Pela OAB, eu tô sendo um advogado mal visto, porque eu sou um advogado que falo o que, por exemplo, quem é o grande escritório que paga o aviltamento que fala, né? Os R$50. Se você for olhar, quem tem um grande escritório? É um pessoal que tá dentro da OAB. Sim. Só a máquina. Quando você vê, eu tenho um vídeo, né, em 2018, que eu falo, né, uma crítica lá, o Andrei Cavalcante fez uma crítica ao CAD que estava se metendo em honorários. Pô, se a OAB não bota ordem na casa, alguém tinha que colocar. E naquele ano, em 2018, eu falei, eu não preciso de OAB. Eu vivo do meu escritório, eu tenho meus clientes. 2022, o que a OAB falou? Você não precisa da gente para sobreviver, mas nós vamos tirar teu sustento. Eu tenho um vídeo aí, eu posso postar o vídeo no link aí. Sim, pode mandar lá. Pra mim foi isso. Entendeu? É muito ruim pra mim, pra minha pessoa, né? Pra mim tá errado, pra minha pessoa, como advogado, ver o meu órgão de classe passando por cima da lei. Por que eu falo isso? Porque ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de qualquer procedimento judicial ou policial ou o que seja. O que a OAB fez?
Manda pro meu peito que eu vou suspender esse cara aí. Por que que ela me suspendeu? Sem embasamento nenhum, né? Por quê? Eu te mandei os documentos. Entendeu? Pra tu analisar e pra tu ver. Eu tenho análise jurídica aí. Eu tenho no vídeo, eu demonstro. Eita, os gatos estão comendo a nossa carne ali. Escutou? Mentira. OAB que mandou. OAB Ó, mandou. mas isso é interessante, ó, porque eu acho que a gente já tá extrapolando nosso horário aqui. Eu queria só fazer uma pergunta pros dois aqui, que vocês poderiam me responder, que o André de André, como ele falou que é bacharel formado de 10 anos aí. O Marcelo, na verdade, aqui no Facebook, cara, o pessoal tá Aqui comentando pega aqui, a gente já até caramba. esqueceu aqui, ó. O M até deu uma graça aqui, ó. Eu quero um tímpano novo. O processo todo mundo, todo de fone. É, porque Acho que aumentou de uma quando vez, descarregou o microfone e fez um barulhão aí. Coitado, então vamos ter que pagar um tímpano. O André é de André, eu acho que agora que tu ia comentar, né? Por não poder exercer, era isso que você ia comentar? Não, ele tá muito abaixo disso aí. Já falaram muita coisa, a gente acabou pulando aqui. Não existe lei. Isso aqui que você ia comentar? Não, no final aí, ó. Então agora é com você. Na verdade, eu queria que vocês dois pudessem me responder com o André de André. Ele falou a seguinte situação: não existe a questão de hipossuficiência contra o AB. O que raios é hipossuficiência? Não, e por suficiência é quem não tem condições de pagar, né? Então eu acho que ele tá falando da anuidade. Não né? necessariamente, tem também a questão do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor ele é hipossuficiente, não é que ele não tem condição, assim, é porque o consumidor ele sempre está numa situação de desvantagem com a empresa. Sim. Então, por exemplo, você vai processar a Oi, por mais que você seja um juiz processando a Oi, o juiz ele é hipossuficiente do lado da Oi. Sim. Porque a Oi, ela, duvidar, ela é até multinacional, né? Então, hipossuficiência é isso, é quando você está muito abaixo de uma condição, não só financeira, mas de armas, né? Forças de Sim, armas sim. jurídicas. Ótimo, é por isso que é botar perto de pessoas inteligentes, né, Rebozo? Estamos aí. Eu imaginei que era alguma coisa que fosse abaixo, Mas que o também tem a hipo questão é do dinheiro abaixo, né? também. O hiper é que é acima, vamos Mas dizer também assim. tem a questão do dinheiro também. Quando você pede gratuidade, é porque você é hipossuficiente de Ah, você custear me lembrou de uma coisa agora. o processo. Uma coisa show de bola que eu tava lá cortando carne pra vocês aqui. O maior carinho e amor. Eu tava lembrando de uma coisa. Eu sentei aqui e falei, cara, eu esqueci o que eu tinha que perguntar. Tu até comentou de ação popular no momento aí e tal. Essa é uma questão que eu me pergunto. Por exemplo, eu dei uma pesquisada, né, no Dr. Google lá, né, e tal. Eu, como um cidadão, eu posso solicitar uma ação popular contra uma atitude de um órgão público, de uma Câmara, de uma Assembleia Legislativa. De repente, houve aí uma nomeação indevida, sei lá, qualquer motivo. Não, mas desde que cause prejuízo. Isso, exatamente. Aí eu vou lá pela ação popular, não sei o nome que chama, não sei se é o tal do remédio jurídico que chama, não sei o que. Beleza. Cara, eu não posso montar uma peça como ação popular. Eu tenho direito à gratuidade, pelo que eu vi, como ação popular, mas eu tenho que contratar um advogado para isso. Eu sou obrigado. Eu sou obrigado a contratar um advogado para isso. Então, eu acho que até na hora que vocês estavam comentando de valores e tudo mais, era a hora que eu deveria ter comentado isso, só que eu tava cortando carne, né? O Marcelo aí abriu a boca aí, ele pode confirmar. Mas assim, é outra coisa que eu também não entendo. Pô, vou lá eu não sou advogado, mas eu quero entrar com uma ação popular, eu, um cidadão comum. É baseado naquilo que o João falou sobre aquela situação que o juiz falou pra ti lá, que ele não precisava ir sozinho. Né? E aí eu vou entrar com ação popular com uma medida que foi tomada que vai, vamos dizer assim, dar prejuízo para o poder público, não é para mim, e eu preciso entrar com o advogado, e o advogado às vezes vem com a tabela da OAB aqui, ó, 10 mil e poucos reais. Então, assim, para você Isso é 10 desanimador, bitcoins, cara. né? Para você defender o interesse público, você tem que gastar dinheiro do seu bolso. Exatamente. Mas para você defender o interesse próprio, pode entrar de graça. Mas isso aí que poderia ajudar a OAB? Mas se é então, a própria OAB que vem com uma tabelona dizendo que é 10 mil uma ação popular, na verdade ela atrapalha. Ela ajudaria nesse atenção. caso. Nesse caso, não sei em outras situações, né? Porque assim, Putz, eu pensei tanta coisa aqui que eu até fugiu. Não, fale só uma só. É porque eu tô querendo, eu tava querendo entrar
fazer uma analogia, isso não existe, né, no nosso ordenamento, mas existe ação penal pública, ação penal privada, ação penal pública derivada... na prática é assim. Mais ou menos isso aí, né? O Ministério Público não denunciou criminalmente alguém. Sim. E a família da vítima fala, pô, mas como assim? E a família da vítima contrata um advogado e ela entra com ação criminal, porque é dever do Ministério Público entrar com essa ação, e manda o juiz mandar o Ministério Público assumir essa ação, porque o Ministério Público foi omisso. Só que não existe isso na esfera da ação civil pública, que é diferente da ação popular. Ação popular é quando o administrador público causa um prejuízo na sociedade e aí o cidadão entra com ação. A ação civil pública é quando o administrador público cometeu um ato de improbidade administrativa, causou um dano assim, que vai para punir administrativamente a pessoa. E se o Ministério Público não faz nada? Não existe ação civil privada derivada da pública, assim, para você Entendi. falar ao juiz, está aqui a ação civil pública, chama o Ministério Público. Entendeu? Não existe. Então, assim, só que se existisse isso, ia entrar nisso que você falou, que ia precisar pagar um advogado para defender o interesse público, que era dever do Ministério Público. Então, assim, vai sair do teu bolso para depois o Ministério Público assumir a ação, sendo que ele já recebe salário. Então, você gastou Eu poderia... Já era a câmera. Para o Ministério Público Eu trabalhar. poderia Comprar um processar celular o novo. Ministério Público depois que... Eu estou dando um exemplo assim de conhecimento de causa. Já houve ações populares que, óbvio, né? O mínimo que eu posso tirar do meu bolso, eu vou tirar, vou conversar com um amigo e tal. Cara, é o seguinte, eu estou entrando com ação popular, vamos ajudar aí e tal, aí faz aquela vaquinha, beleza. Então, mas aí tem que entrar um advogado igual o MBL. Agora hoje ele é vereador lá em São Paulo. Sim. Como é que é o nome dele? É o Rubens. Com certeza, ele não deve cobrar. Por quê? Porque ele foi Mas é porque, alavancado. Ele foi mas é alavancado porque com aquilo. ele mesmo é advogado já. Não, então, mas só que... Mas eu não sou. Não, eu sei, mas o Kim não é. Entendeu? E aí ele está no grupo. Então, ele foi alavancado porque ele era o advogado. Era um grupo correndo atrás dos problemas. Mas aí é que tá. E se eu não sou um grupo? Se eu sou uma pessoa que estou vendo atos que estão equivocados ali e que eu acho que o Ministério Público poderia intervir e que eu já protocolei coisas e o Ministério Público não interviu e que tem que ser tomada atitudes ali naquele momento que depois não adianta mais. Então, aqui que eu acho que deveria fazer, procurar um advogado que assinasse essa Da ação OAB, civil principalmente, né? pública, essa ação civil pública, em nome dele mesmo, para ele se alavancar publicamente, que foi o que o Rubinho fez. Entendeu? O Kim não paga, eu acho que o Kim não paga R$10 mil para ele mover uma ação popular. Mas qual é o advogado que tu quer isso? Pelo que você falou aí que a ação estava pronta, por que você não me chamou? Não, Pra eu assinar. calma, eu só falei de uma ação. Mas teve outras ações que as ações não estavam prontas, porque eu cheguei num momento que vi que assim, não adianta eu preparação nenhuma, porque não faz diferença, a pessoa vai me cobrar o mesmo valor. Chegou a esse ponto. Porque isso é bom que alavanca a carreira do advogado. Quando eu tava Mas, fazendo olha só, além de tudo que eu faço, um dia eu fui músico. E uma vez eu até fiquei meio... Uma vez não, isso é um negócio que sempre rola. Às vezes o cara do bar fala assim, não, pô, vem e toca de graça que eu vou te alavancar aqui. Não, também não. Tipo, Tipo aquele lance, não sei se você já viu eu não o vou vídeo. falar um negócio desse pra um advogado. Eu postei no meu Sabe? status lá. Sim, mas Não, ó, pô, João, vamos lá, porque eu vou te alavancar com essa ação. William, eu posso fazer o seguinte, que agora é o tal do digital influencer, né? Eu postei até no meu status do WhatsApp. Lá pode chegar e falar assim, William, tu faz um processo pra mim, aí eu vou tirar uma selfie contigo aqui, eu vou fazer te promover aqui. não. Fotógrafo passa por isso. Não, bate foto aí, eu sou digital influencer aqui, Mas tá vou divulgar teu alavancar nome. que eu falo é o advogado ter a mesma ideologia sua, entendeu? É você se juntar com alguém que tem a mesma ideologia, para os dois lutarem juntos. Não é que você tá chegando... Eu também odeio isso, quando um cliente chega e falou, eu tenho uma oportunidade para você ganhar dinheiro, entendeu? Pois é. E aí eu vou ficar 5 anos... Aí, muitas vezes não é nem contra uma empresa grande, é contra uma pessoa qualquer que não tem nada no nome dela. Que oportunidade de ganhar dinheiro que eu tô tendo com isso? Que eu vou ter que ficar preso num processo de execução depois por anos, porque eu não vou conseguir achar bem nenhum dele. Entendeu? Então, mas no sentido que eu estava falando de alavancar é nesse daí, é achar alguém com a mesma ideologia para assinar junto em nome dele mesmo, que aí a OAB não pode fazer nada. Ele falou, a ação popular é minha, a ideia foi dele, mas eu estou assinando em meu nome. Sim. Pessoal, acho que... João, quer acrescentar algo aí? Não. Aqui Quer é só... acrescentar algo à sua defesa? É isso aí, a gente quer...
A gente tá extrapolando aqui o nosso horário. Eu acho que a tua secretária ali tá pra jogar o celular ali pra ver se. Amanhã deve ter que acordar cedinho. É, mas você tem que tirar leite da vaca, né? Amanhã não, hoje já, né? Que hora é Não, agora? não é não. Falta 15 minutos. 13. Ave Então, assim, Maria. nós agradecemos aí. Nós queremos deixar, assim, primeiramente o William Fernandes puder deixar suas considerações finais. Sam Rebouças, depois nosso doutor aí, nosso doutor Treta aí. William, fique à vontade aí. O que você possa dizer pelo dia de hoje? Considerações, a gente falou tanta coisa aqui que eu... É isso aí, a gente tem que pensar pelo... Não sei nem o que eu tô falando, né? Mas Diga para as pessoas se o OAB que é um você bom, tá bebendo é um bom representante da categoria. Coca-Cola, você me serviu um negócio que eu não sei o que é, mas... Por isso que eu tava na Coca. Eu sou, Tá, vai isso, Mas Não, é ele isso aí, vai- eu acho assim, o pessoal detona a OAB até na questão do exame da OAB, né? Mas isso daí eu acho que eu já sou a favor, porque ninguém faz faculdade de advogado, faz faculdade de direito. Lá a gente não aprende a advogar. Então, assim, a OAB eu acho que ela tem sim sua função. Precisa melhorar muita coisa, tem muitas críticas da OAB que muitas vezes ela não defende os advogados, né? Ela fica mais ali na patota dela. Sabe que tem gente captando cliente e não faz nada. O outro ali que... Uma vez eu estava no Procon e a pessoa me... Que a Oi hoje não compensa mais você processar a Oi, né? Porque ela está em processo de falência, então você não vai receber nada dela. Então, Meu Deus, não fala isso que nossa internet queda oi. pois é. E eu peguei a Oi Fibra também. Enfim, aí eu fui no Procon, né? Para tentar resolver, porque não adianta processar. E aí a pessoa perguntou a profissão, né? Eu falei, advogado. O cara do lado falou, você é advogado? Você tem um cartão aí? Aí eu falei, tô sem cartão, mas anota meu número. Na hora o cara falou, você é advogado? Você não pode fazer isso aqui não. Ué, Não, porque captação. Só que não sou eu que estou captando. Ele que pediu meu telefone. sim, claro. Entendeu? Então, assim, dependendo do entendimento de quem vai me julgar, vamos supor que leve isso para a OAB. E essa é a captação que, segundo a OAB, não pode, né? Mas assim, que culpa eu tenho? Ele vai ser advogado? Eu vou falar, sou? Ah, você tem cartão? Aí eu... Não tenho. Seu telefone, não, eu não posso te passar. Eu não lá, tenho telefone. Entendeu? Poxa, Senão vai dar captação lá na OAB. captação eu ter é a intenção Que de fazer isso. loucura, Eu né, ir lá mano? no Procon e ficar lá na frente esperando. Ei, o seu problema aqui. Pô, isso é captação. Agora, o Mas a cara... pessoa que te perguntou, ela trabalha lá no Procon? Não, era... Era outra pessoa também procurando os seus direitos no Procon e viu que eu era advogado e pediu meu número. E Entendi. o atendente viu que eu passei o número para ele e falou que isso não se repita, sabe? Brigou comigo. Que é outro órgão pra mim que... Não faça obter mais trabalho, É né? melhor eu não falar. Não obter mais trabalho. Melhor não falar de Procon. É isso que vai aí, dar- Sam Rebouças. Não, cara, deixa eu ligar as câmeras aqui. Deixa eu ligar, liguei, beleza. Desejar uma boa noite pra todo mundo, agradecer ao William, ao João Paulo Silvino que deu as explicações, a gente colocou aí no vídeo, comentou um pouco de tudo, de OAB, de jurídico, eu também tirei algumas dúvidas com relação a ações populares aí, eu já vi que eu vou ter que continuar tirando do meu bolso, viu? Não tem jeito não. Meu bolso não, né? Porque assim, ainda bem que tem pessoas aí que ajudam, não, toma aqui 500, toma aqui, e a gente consegue arcar as coisas, porque a gente também entrar com ação popular contra decisões equivocadas do poder público, ainda tem que tirar do nosso próprio bolso, o João Paulo, aí também é demais, né? Mas a gente tenta, né? A gente se esforça. Infelizmente, com essa militância que a gente tem, isso me rende todo mês mensalidades que eu tenho que passar por um advogado para me defender, né? Porque eu tomo processo e eu quero, se porventura vencer, processar e recuperar esse dinheiro perdido. Mas a gente sabe como é que é aquela coisa, né? Vocês não precisam opinar aqui sobre o que eu vou comentar, mas é aquela coisa, Marcelo. A nossa justiça é a mais cara e uma das mais ineficientes, se eu não me engano, a mais ineficiente, né? Não estou falando de forma leviana, isso já tem matéria, tem pesquisa que compara isso, né? Então, assim, você vê um cara que está com o poder da caneta na mão, como um juiz e tal, o cara tem auxílio, não sei o que, blá, blá, blá. Não quero nem falar muito, porque como tem alguns processos, então eu não quero comentar, mas são algumas coisas que acontecem, assim, que a gente vê, que é o que reforça a tese do que eu estou te falando, de que é a justiça mais cara e com relação a ser mais ineficiente, isso aí eu não preciso nem comentar, que eu acho que Mas isso daí é um combo, muita né? gente sabe disso. O combo que eu digo é a lei, a jurisprudência, é a nossa cultura, tudo isso Sim. junto faz o nosso judiciário ser Ser mais desse ineficiente.
que é aquilo que eu falei, que você não pode exercer seu próprio direito, você tem que entrar na justiça. Então Isso daí é não a culpa do juiz. plataforma que foi feita para ser lenta. Porque isso não é culpa do são- juiz. O juiz não pode falar, abra o prazo para você resolver por conta própria, entendeu? Não existe isso. É isso aí. Não, Muito bom. Aí, finalizou? Não, é exatamente isso aí. Boa Ele noite não- para todo é. mundo. Não, as coisas alegações Boa foram- noite para todo mundo. Eu acho que o que o pessoal tinha que comentar aqui já comentou. Um abraço aqui pro André da Andréia. Vou dar a palavra aí pro João Paulo Silvino. E amanhã, pessoal, não esqueçam, amanhã, tá confirmado? Teremos, claro, Dona Natália. Natália vai estar aqui com a gente, é uma pessoa muito gente boa, a gente conheceu pessoalmente. Até fomos lá e tal, conhecemos ela, fizemos algumas filmagens, que aconteceu alguns problemas técnicos, a gente não colocou no ar, mas ela vai estar aqui com a gente e tal, vai falar de uma situação, de uma doença raríssima que ela sofre, uma em tantos milhões que sofrem, e ela vai contar um pouco aqui pra gente amanhã, a partir de que horas, Marcelo, se a gente não atrasar? 21, como sempre. A partir das 21, gente. Valeu, A João Paulo partir lá, Silvino. só lembrando. João Paulo Silvino aí, dê Doutor, as suas Dê considerações. suas considerações finais e diga algo a mais. Olha, ele até fez um poema. Não, gente, o meu intuito aqui, né, é para vocês pesarem bastante quando vocês julgam. Eu fui até ameaçado de morte, tá? Por muitos homens aí que não sabem de nada da história, da realidade, do que a gente viveu atrás, do que a gente está vivendo psicologicamente, a minha família. E hoje, é que nem eu tô falando, eu tenho as provas do que aquelas acusações, de que aquelas acusações foram injustas, né? Ponto, midiaticamente. E OAB, né, que é o órgão que é para zelar pela Constituição, no meu caso, né, me tirou o sustento da minha pessoa e da minha família. Eu tenho filha, né? Então, quando um órgão que é para zelar pela Constituição, que lá na Constituição fala que ninguém pode ser julgado, não pode ser culpado, né, até o trânsito de julgado da sentença, quando você vê esse órgão fazendo ao contrário, ele perde a credibilidade total, como já vem perdendo, como a gente já falou aqui, das críticas dos advogados da OAB Nacional, né? Então, tomem cuidado com os julgamentos. Eu poderia, sim, se vocês procurarem lá na postagem, ter sido morto por uma coisa que eu não cometi, né? E é isso, eu vou terminar por aqui, estou muito emocionado, Você né? não pode chorar. Tá chupando até limão. Prazer da minha vida. Mas é isso, gente. Todo mundo já esqueceu disso. Eu quero trazer à tona porque realmente quem bate esquece, quem apanha não esquece. Eu já falei uma vez e na história quem apanhou foi eu. Tá bom? Um abraço pra todo mundo aí e vamos que vamos. É isso aí, doutor. Afastado ou. Como é que Até o dia 18, né? Suspense. Suspenso. Doutor Pode Se é ser dia logo 19 eles não revogar, pode vir aqui de novo. pode Descer vir. a lenha. Que a gente não Vai resolve. resolver? A gente É nunca isso. consegue resolver, a gente só É isso aí, joga doutor. A no gente tá aqui só ventilador. pra causar intriga. É isso aí, João. Antes de eu começar a minha fala, eu quero deixar uma frase aqui do André de André pra você. Ele fala o seguinte: abraço a todos. João, meu amigo, já te considerou como André de André. Já bote ele no. Acho que ele tá inteiro no Tá Facebook vendo no lá. Facebook. Ele fala o seguinte: força e fé. Não mude suas convicções e lutas. A verdade estará sempre acima da justiça. Mas se estiver entre o direito e a justiça, faça a justiça. Pode sair no estado do Facebook, do WhatsApp, que foi legal, hein? É isso aí, pessoal. A gente quer agradecer a todos que nos acompanharam até esse momento aqui. Que bom que sempre tem as pessoas nos acompanhando, que é muito difícil não ter ninguém ouvindo o que nós temos para falar. E hoje nosso assunto nem foi bem político, Claro, assim, a né? gente Foi queria um trazer outro aqui assunto, a situação do João. dar uma aqui. variada, né? Do João, é você que tem a situação contrária do João, você tem a sua oportunidade de também querer vir aqui. Entre em contato aqui pela página, ou até mesmo pelo meu contato, ou do Sam Rebouças aí, e eu falei assim, eu quero falar minha versão. Aqui nós estamos num ambiente democrático, a gente quer ouvir a todos aqui. Então, assim, agradecemos a todos que nos acompanham até agora, até o Emir que está aqui, falando assim, força, infelizmente, quem luta pelo certo é penalizado. Isso aí é fato. Quem faz o correto nunca é bem visto no meio da sociedade brasileira. Então, te agradecemos, Emir. Curta a nossa página,
compartilha aí, fala assim, pô, conheci uma página legal ali, o cara falou do João, o Silvino aí, o suspense, né? Então, nós estamos aí para isso. Amanhã, se Deus quiser, nós teremos aqui a dona Natália, uma pessoa que tem a questão de uma doença aí muito, muito complexa, que ela vai explicar. É a ELA o nome da doença. É uma doença raríssima. Ah, é aquela daquele cientista, né? Isso, do... Steve Hawkes? Não, eu não sei te dizer se mas tipo, ela era uma pessoa normal e do nada ela ficou... Essa doença degenerativa. É isso. Então amanhã ela estará aqui conosco, nós pedimos que você possa, até de hoje para amanhã, hoje não, eu acredito que hoje não, mas amanhã nós já teremos a divulgação dela sobre a nossa entrevista amanhã com ela. Estamos aí. Não tenho certeza nesse rebolso, mas a gente está querendo aqui englobar ou incorporar a Happy Hour dentro de um podcast. Nós estamos tendo esse projeto já. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer com a entrevista aqui do João Paulo Silvino aqui, que é o nosso doutor suspense. Vamos trabalhar nisso nós estamos trabalhando corre o aí. risco talvez de amanhã vir um outro convidado junto. Sim. Se nós conseguimos amanhã 2 convidados, nós vamos divulgar isso aí até amanhã para vocês. Então nós agradecemos, curta, compartilhem. André de André, nós estamos aguardando você possivelmente semana que vem. E é isso aí. Basta você bancar a picanha. Traga aquela carne aqui. O doutor João aqui tá suspenso, mas trouxe. OAB que mandou. O João tá aqui. Ele tá mandando mensagem aqui no meu WhatsApp que ele quer ir embora porque amanhã tem que ordenhar as vacas. Então, assim, gente, muito obrigado. Tenham uma boa madrugada. E se Deus quiser, amanhã a gente tá aí junto aí de novo aí, beleza? Forte abraço aí pra todo mundo. Valeu. Até a próxima. Até amanhã.